Já comecei a gravação, tá? Depois a gente disponibiliza o link para todo mundo. Eu não tive oportunidade ainda de conversar formalmente com vocês no papel de coordenadora, né? Apesar de todo mundo já me conhecer, nós já estamos tendo, né? Um contato não tão próximo nesse semestre, porque a partir de agora, a partir desse semestre, a professora Jussara tinha organizado os estágios de forma que a Araceli ficasse mais com o sétimo, eu mais com o pessoal do oitavo, né? E agora, com a saída da professora Jussara e a minha entrada na coordenação de curso, a Araceli, coitada, tá com todos os alunos, né? Mas isso a gente vai reorganizar para o próximo semestre, tá? Então, formalmente, ainda não conversei com vocês, porque eu ainda no final do ano vou marcar uma live geral com todo mundo, né, para a gente conversar rapidinho sobre a finalização do semestre. Mas eu acredito que vocês já tinham esse conhecimento, né, de que a professora Jussara saiu, ela arrumou uma outra oportunidade, ela foi assumir a direção de uma outra instituição de saúde e eu acabei subindo para coordenação, tá? Mas a gente continua trabalhando do mesmo jeito, seguindo a mesma linha, porque a instituição é a mesma, né? Mudam as pessoas, a instituição continua a mesma, as normas e rotinas também continuam as mesmas, né? Mesmo porque a professora Jussara, vocês passaram por outras coordenações, a professora Jussara trouxe um ganho bastante grande para o curso, né? Ela organizou muitos processos e que a gente mantém, agora a gente só segue o processo, né, do jeito que ele foi deixado, tá? Então, em relação a essa reunião, nós marcamos essa reunião com vocês, já pensando na organização dos estágios do próximo semestre, né? Parece ser cedo, vocês nem terminaram os estágios agora, né, do sétimo, mas a gente acha importante trazer alguns pontos de esclarecimento para organização de vocês mesmo, né? Pensando nos dois lados, na verdade, pensando na organização de vocês, o que se espera para o próximo semestre, e também numa organização nossa, porque a gente precisa é, de informações de vocês para iniciar o próximo semestre, né? Então, assim, a gente já tem uma noção de horários, né? Pensando em organização dos estágios do oitavo semestre do ano que vem, quais os horários que vocês frequentaram os estágios, né? A localização de vocês em relação ao polo de matrícula. Então, a gente já tem uma noção maior desse grupo, vocês conhecem o desenvolvimento do trabalho, como nós trabalhamos, né? E quais são as regras de estágio que nós aplicamos. As regras elas continuam as mesmas, né? O manual de estágio ele continua o mesmo. A única coisa que a gente precisou ajustar foi em relação aos blocos, né? O bloco A, bloco B, que tem feriados, tem muitos mais feriados esse semestre, né? Então nós tivemos que reorganizar essas datas, e aí daqui a pouco a gente fala como que nós fizemos essa reorganização. Então, o intuito dessa reunião era essa, que a gente já passasse para vocês uma previsão de como os estágios vão acontecer no próximo semestre, e nós vamos fazer uma outra reunião ainda no começo do ano para deixar isso de forma mais clara, né, com os campos em mãos, porque inclusive é importante a gente reforçar aqui que os campos de estágio do desse semestre de agora, não necessariamente são os mesmos do próximo. E não estou falando somente de COAPs, né? Que os estágios do COAPs da Prefeitura de São Paulo realmente nós não teremos mais. Mas não é porque nós temos parcerias com outros campos de estágio, que não COAPs, nesse semestre, que está garantida a permanência desses campos no próximo semestre. Então, nós tratamos as parcerias tudo novamente. Os contratos eles são renovados para o próximo ano. E não depende somente da gente, depende do campo de estágio também, né? Então, se o campo de estágio mantiver a parceria, ótimo. Se não, a gente tem que buscar outros. E de qualquer forma, nós estamos buscando outros, né? Por conta da questão do COAPS. Então, hoje nós não vamos falar de campos de estágio. Nós não vamos dizer quais campos de estágio tem ou não tem. Até abro aqui para vocês, que eu falaria, de qualquer forma, tendo ou não todos os campos de estágio definidos, que se vocês trabalham em um determinado hospital e neste hospital aceita grupos de estágio e vocês quiserem passar o contato para nós, a gente super aceita, né? Quanto mais campos de estágio nós tivermos, melhor, né? E geralmente esses contatos eles vêm ou do RH ou da educação continuada. Então vamos supor assim, eu trabalho no Hospital Lefort, vamos supor. No Hospital Lefort, eles aceitam alunos de estágio, aceitam grupos de alunos de estágio. Vou lá, consigo o contato, traz aqui para a gente que a gente busca fazer as tratativas, tá? Lembrando que alguns pontos são importantes de serem reforçados.
Se você trabalha no hospital, você não consegue cumprir a sua carga horária sob supervisão do seu enfermeiro. Não existe na enfermagem estágio realizado de forma independente, que não em hospitais vinculados à instituição e com supervisão direta de um preceptor de estágio, tá? Então, esse tipo de situação ele não acontece, nós não temos respaldo legal para isso. A legislação da lei do estagiário e do COFEN dizendo que o aluno precisa fazer estágio supervisionado em uma instituição que esteja vinculada à instituição de ensino superior e que seja supervisionado por um preceptor de estágio, tá? Eu gosto de reforçar isso sempre, porque tem muitas vezes que o aluno pergunta, né? Ah, mas eu trabalho num determinado hospital. Mas você não trabalha como enfermeiro, né? Você é um técnico de enfermagem, auxiliar, ou tem outras profissões que são totalmente diferentes daquilo que é a atribuição do enfermeiro, né? Então, até usando essa fala, eu quero reforçar muito essa questão porque o estágio do oitavo semestre é um estágio hospitalar, né? É um estágio de assistência à saúde, que não necessariamente ele ocorre dentro de hospitais. Ele pode acontecer, por exemplo, no LPI, em locais onde eu tenho assistência do enfermeiro, ou locais que eu tenho assistência de enfermagem, obrigatoriamente eu tenho um enfermeiro respondendo por aquela assistência à saúde, né? Técnicos e auxiliares de enfermagem, eles não podem atuar de forma independente que não supervisionados por um enfermeiro. Então, quando vocês vão para campo de estágio, vocês vão para campo de estágio com atribuições, exercendo atribuições de enfermeiro, né? Então, muitas vezes vocês falam para a gente, nossa, eu não tive oportunidade de puncionar uma veia, né? Eu fui lá no hospital, fiquei um tempão, não fiz um procedimento. Mas isso realmente é uma atribuição do enfermeiro? O que que o enfermeiro faz, né? O enfermeiro, ele precisa aprender gestão, gestão como um todo, né? Falando de gestão de conflitos de liderança, de organização de espaço físico, né? Ele faz SAI, ele faz exame físico. Não abona vocês, por exemplo, de fazer um procedimento, mas não é um procedimento em si, é avaliar o paciente para, a partir dos conhecimentos prévios que vocês têm, que vocês tiveram em todos esses anos de curso, para que vocês exerçam aquela, ou vocês realizem aquele procedimento. Então, muitas vezes eu ouço assim: ah, eu estou fazendo faculdade de enfermagem, nunca puncionei uma veia. E quando eu estiver trabalhando e meu técnico não conseguir puncionar uma veia, ele vai pedir para mim, eu sou obrigado a fazer. Não, você não é obrigado. Então, o entendimento do que o técnico de enfermagem está reportando para você sobre aquela punção venosa. Você não é obrigado a puncionar porque o enfermeiro faz tudo, né? O enfermeiro é responsável por tudo e o enfermeiro não tem erros, né? O enfermeiro tem que acertar todos os procedimentos. Ele vai te reportar que ele tentou fazer um procedimento, não conseguiu realizar o procedimento e você, como enfermeiro, vai julgar a necessidade de repetir o procedimento ou buscar novas alternativas. Então, o enfermeiro não é obrigado a conseguir resolver aquele problema que o técnico não está conseguindo via punção venosa. Ele precisa resolver o problema que o técnico te trouxe, com outras possibilidades, inclusive, né? Então, eu estou trazendo esse exemplo porque isso é muito recorrente, né? Muitos alunos vêm trazer isso para a gente, né? Desse exemplo, por exemplo, né? Então, não existe profissional melhor que faça a melhor punção venosa do que um técnico de enfermagem. Tá? Então, o enfermeiro ele vai ser reportado a isso para tentar solucionar o problema e não necessariamente manter a punção, né? Obrigatoriamente, eu vou furar o paciente até eu acertar. Isso não existe, né? Então, estou trazendo alguns exemplos de coisas que a gente vivencia no oitavo semestre, né? É um estágio diferente do sétimo semestre, porém, o estágio do sétimo semestre também era para enfermeiros, né? Então, vocês vão ver ainda muita SAI, vão ver muitas questões de liderança, vão ver muitos conflitos, vão fazer o estudo de caso também, o projeto de intervenção, assim como vocês fizeram nesse semestre, né? Então, muitas coisas não mudam, muitas coisas se mantêm, só que vocês vão viver uma realidade diferente daquilo que viveram no sétimo semestre, hoje, inclusive, com mais amadurecimento, né? Porque vocês estão vivendo o ser enfermeiro nos estágios, né? Então, vocês irão para o estágio do oitavo semestre com um amadurecimento, mas o estágio do oitavo semestre é um estágio predominantemente hospitalar, tá? Então, em relação às normas, rotinas, tudo aquilo que vocês conhecem, nada muda. Teremos, claro, alteração das datas de presença em polo e presença de campo de estágio, que a gente vai passar para vocês, tá?
para vocês se organizarem, e subida de documentos no Blackboard, todas essas questões aí mantêm-se as mesmas, tá? Até inclusive, antes de eu dar a palavra para a professora Araceli, eu quero trazer alguns pontos aqui que pode ser que sejam levantados durante a reunião, tá? A gente vai trazer todos os esclarecimentos, anotem aí as dúvidas de vocês, que no final a gente abre para dúvidas, tá? Mas uma coisa, questão de polo. Gente, nós sabemos de todas as questões trazidas nos polos, todas as questões que vocês estão vivenciando no dia a dia de hoje. Foi uma questão emergencial, a gente não tinha outra opção, e isso não vai acontecer no próximo semestre, tá? Terá a parte de polo? Terá, mas aquela carga horária fixa de estágio, tá? Eu tô falando dos polos que foram, dos estágios que foram suspensos e vocês tiveram que ir para polo, tá? Isso, no próximo semestre, a gente está fazendo de tudo, evitando para que não aconteça, porque teremos muito mais campos de estágio distribuídos, né, em outros convênios, tá? Pode acontecer? Pode, mas obviamente a gente vai fazer o máximo possível para que isso não aconteça novamente. Então, nós sabemos da fragilidade da questão de vocês em polos, sabemos dos pontos, dos problemas que estão acontecendo, e isso a gente tenta minimizar dentro das nossas possibilidades. Então, nosso intuito é fazer com que vocês tenham a melhor experiência possível. É claro que muitas vezes isso sai do nosso controle, como saiu, tá? Mas eu quero deixar muito claro aqui que pode surgir algum questionamento relacionado a esse semestre, mas a gente está fazendo o que está nas nossas mãos, tá? Em relação a TCC, nós não vamos discutir nessa reunião, tá? Antes que vocês levantem a mão fazendo questionamentos, TCC só via Fale com a tutoria dentro da disciplina, ou quando não for resolvido ali, vocês me mandem e-mail, tá? Mas nós não vamos discutir TCC nesta reunião. É outra disciplina, é outro assunto independente dos estágios, tá? Uma outra questão que eu ia falar é e-mails. Mandar e-mail de estágio para a professora Araceli, tá? Porque ela que está focada nos estágios, vocês mandam para mim, vai para uma fila gigante de e-mails e aí a probabilidade de eu responder em tempo hábil ela é muito pequena, tá? Então manda para a professora Araceli, se precisar de uma demanda minha, ela me repassa, tá? Mas mandem sempre para ela, tá bom? Acho que é basicamente isso que eu ia falar rapidinho, acabei falando horrores, né? Agora eu vou passar a palavra para a professora Araceli, vou aqui, mantenho-me na reunião e a gente vai discutindo alguns pontos além desses, tá bom? Obrigada, pessoal. Um ótimo, vou falar isso no final, mas para não perder o rumo aqui, ótimo final de semestre. Eu não vou falar Feliz Natal, Feliz Ano Novo, que tem muito tempo ainda pela frente, né? Mas um ótimo encerramento de semestre aí que falta pouco, né? Estamos nos respiros finais aí de estágio. Bom dia, pessoal. Para os que eu ainda não falei, né? Sejam todos bem-vindos à nossa continuidade de semestre. Vou projetar aqui, essa reunião, como já havia sido esclarecida, né? Ela é principalmente com o objetivo de trazer de ressaltar, na verdade, algumas questões do manual e do regulamento de estágio que a gente usa aqui em São Paulo, tá? Inclusive, esta reunião ela é destinada para os alunos que estão matriculados nos polos, né, da região de São Paulo, Guarulhos e Mogi, tá? Então, os alunos das demais regiões, se tiver alguém online, fique à vontade para sair, porque cada região ela faz a sua própria reunião, né, de alinhamento em relação à disciplina. Vocês estão, então, atualmente no sétimo semestre, vão para o oitavo semestre, em 2026.1, e vão, então, matricular-se no estágio 2, que é destinado principalmente, né, atenção hospitalar, né, gestão de ambiente hospitalar em saúde, tá bom? Eu vi que alguém levantou a mãozinha aí, a gente vai deixar para abrir para pergunta somente no final, que aí eu habilito o microfone de vocês, e aí quem precisar a gente vai fazendo pela ordem de mãozinhas levantadas, tá bom? O manual de estágio é basicamente aquele que vocês já conhecem. Só me sinaliza aí com um joinha se vocês estão me ouvindo ou estão vendo a tela certinho. Eu estou as duas coisas, te ouvindo e vendo a tela. Beleza, então tá ótimo. Então vou dar seguimento.
A gente fez uma revisão, né, e alterou alguns pontos do manual que já estavam sendo praticados, porém não estavam totalmente claros no manual, né? Então a gente achou importante reforçar para que não houvesse, né, dúvida nem ambiguidade de informações. Uma dificuldade que a gente tem realmente é no entendimento daquilo que é orientado, né? Então, ao longo do semestre, a gente acaba perdendo muitas informações, né? Se perdendo no meio de muitas informações, porque é passado uma coisa, às vezes está escrito de forma diferente, nem todo mundo entende ou interpreta da mesma forma, e aí acaba que acaba tendo prejuízo no disseminar das informações mesmo. Então, a revisão do manual de vocês foi principalmente para que tivesse maior clareza nisso. Bom, então ele vai destacar aí o andamento do curso de vocês, como já tem no manual de vocês, como que ele funciona, quais são as diretrizes, né? Como a professora Mariana já falou, não pode fazer estágio, né, por conta própria. Essa era uma dúvida, por exemplo, que tinha no manual de vocês, porque lá tinha um adendo falando que poderia ser feito com o profissional liberal, mas isso é pertinente a outros cursos, né, na área da saúde, como é o nosso caso, enfermagem precisa ser um profissional vinculado à instituição, então essa é uma alteração que foi proposta para o manual. Em relação à legislação mesmo que acontece no nosso curso, tá bom? Então, foram melhoradas essas coisas. As principais mudanças são realmente em relação a essa, né? Como que é feita essa distribuição do campo de estágio, e quais são as possibilidades que vocês têm para fazer esse estágio. Lembrando que é muito importante, que sempre surge dúvida, né, do início das alocações, principalmente aqui. Por regulamento, nós temos a instituição tem até 100 quilômetros para disponibilizar o campo de estágio, né? Então, vocês já sabem disso, eu estou ressaltando apenas para que, mais uma vez, a gente não tenha dúvidas em relação a isso. O meu polo é São Miguel, eu tenho que estagiar em São Miguel. Vai ter campo de estágio só em São Miguel? Não necessariamente, né? Minha vaga, meu polo é Mogi, eu só posso estagiar em Mogi. Você pode ser alocado em até 100 quilômetros de Mogi, isso está previsto no regulamento, né? É claro que vocês já sabem que a gente trabalha incansavelmente para que vocês sejam alocados de forma mais acessível para o que vocês informam no nosso formulário, né? Nem sempre é possível, para nem todos é possível, né? Mas a gente faz isso com a maior humanidade mesmo possível, né? Porque todo mundo sabe que o quanto é difícil depender de transporte público, ou o quanto é difícil um deslocamento longo, caro. Tem gente que vem de cidades, né, adjacentes, aí já vão pagar, já vão desembolsar pedágio e combustível, enfim. Então, a gente tenta fazer da melhor forma para todos, tá? Mas a gente tem aí regulamentado, né, que são até 100 quilômetros do seu polo profissional, tá bom? Em relação à programação prática, né, que sofre alteração todos os semestres, a gente teve alteração novamente para o próximo semestre. Nesse semestre, vocês estão fazendo 47 dias em campo, desculpa, e serão 20 dias, e 20 dias no polo, né? Para o próximo semestre, a gente alterou essa questão, então são 40 dias em campo e 27 dias em polo, tá? Eu já vou mostrar para vocês direitinho como é que fica, para já tirar essa dúvida, que é a principal alteração que vai seguir para vocês. Então, a gente tem aí a mesma distribuição, né, de 400 horas que precisam ser feitas de estágio. Uma outra questão que eu também vou falar novamente, que vocês já conhecem, mas que é fundamental que vocês tenham isso em mente. Pessoal, isso eu falo para o próximo semestre, já, no caso de vocês, já é válido para esse semestre. Se lembrem que a nossa disciplina ela requer 100% de frequência, tá? Não, se você vai postar o seu documento lá de ficha de frequência e está faltando 2 horas para completar as 400 horas de estágio, porque em um dia, ao invés de colocar 4 horas, você colocou 6 horas de estágio, você não é aprovado, tá bom? Quem dirá um dia inteiro ou 2 dias de falta, tá bom? Por isso que vocês têm direito a 2 faltas ao longo de todo o semestre.
E essas duas faltas, ainda que justificadas, mesmo que sejam por questões médicas ou viagens anteriormente marcadas ou questões de trabalho, precisam ser justificadas e repostas para que vocês tenham ao final do semestre, na documentação de vocês, as 400 horas validadas, assinadas, carimbadas pelo tutor de campo e polo de vocês, tá bom? 399 horas não aprova, certo? Então, que isso fique extremamente claro antes de fazer a postagem. A gente está chegando aí na finalização do semestre, falta um pouco mais de 15 dias para a gente finalizar, acho que nem isso mais, né, na verdade. Bem menos que isso, na verdade, né? Então, se atentem no preenchimento das fichas de vocês, revisem a carga horária de toda a ficha de frequência de vocês, revisem se todos estão assinados, se estão carimbados, se o diário de bordo de vocês está assinado lá embaixo e carimbado em todas as folhas, se a documentação de vocês está toda ok. Ah, mas são 2 chances para postar. Não é incomum o aluno dizer, olha, eu postei a primeira errada, indeferiu, eu fui postar a segunda e não consegui, ou postei o documento errado, ou o sistema falhou e eu não consegui postar, indeferiu de novo. O que eu faço? Não faz. Bom, uma vez reprovado no sistema, vocês estão reprovados na disciplina, tá certo? Então, revisem a documentação de vocês nesse semestre e já dizendo para o próximo semestre, revisem para que seja feita de forma correta essa postagem. Só um instante, por favor. Então, revisem a documentação de vocês para que isso não fique em aberto, para que não seja indeferido pela tutoria. E um adendo, né? Não somos nós que recebemos a ficha de vocês e validamos uma por uma. Tem um tutor online, né? Que é quem vai receber essa documentação para validar. Tá bom? Então, não adianta justificar para mim, mandar um e-mail para mim falando assim, ai, eu postei errado, eu não consegui fazer, o que eu faço? É tutoria online, tá certo? Então, quem resolve, quem faz essa liberação, essa validação é a tutoria online. Então, se atente à documentação de vocês para esse e para o próximo semestre. Então, como eu falei, né, serão 40 dias em campo, cumprindo, então, 6 horas diárias, 4 horas presenciais, mais 2 horas remotas, né, destinadas à pesquisa. Vocês sabem que vocês têm aí o projeto de intervenção, o estudo de caso para validar, para fazer, para executar. Então, essas 2 horas, elas são destinadas para isso, o que é um outro, né, ponto. Não adianta falar assim, a gente pode tirar um dia na semana para fazer, porque não consegue fazer na unidade. Não, a gente já entende que nessa carga horária são compreendidas 2 horas de forma remota, que vocês podem aí fazer reunião online, síncrona, para poder definir, né, em grupo, para que sejam feitos esses trabalhos, tá certo? Então, 40 dias em campo e 27 dias em polo. Vai funcionar da mesma forma. Os 40 dias em campo precisam ser cumpridos, né, no bloco que você for designado corretamente, de forma consecutiva, né, sem pular, não vai poder estágio 12 por 36, não vai poder intercalar dias e duplicar horário por causa da lei do estagiário que vocês também já conhecem, que proíbe que se compra mais de 6 horas em campo, tá? Então, essa regra, ela é mantida, essa lei, na verdade, ela é mantida e nós continuamos acatando, mas no polo vocês também, né, como foi nesse semestre, vocês ainda terão a liberdade de fazer aí 2 horários por dia, ou até 3, para quem tiver essa disponibilidade, para diminuir os dias e cumprir a carga horária na sua totalidade, certo? Então, essa flexibilização no polo não mudou, assim como a rigorosidade no campo não mudou, tá bom? Então, serão 240 horas em campo e 160 horas em polo. Uma outra questão importante que foi adicionada, né, que foi, na verdade, foi elucidada no manual de vocês em relação às faltas, tá? Retomando a questão do 100%. Como que no manual estava descrito de uma forma que havia ambiguidade na interpretação. Então, a gente trouxe de uma forma mais clara. Como que é o fluxo de falta? Quantas faltas eu posso ter no bloco
polo e no bloco campo, ou seja, durante todo o semestre. Não são, esse limite não é por bloco, é durante todo o semestre. Você pode ter até duas faltas justificadas e com reposição, tá? Ah, não tenho justificativa, não tem direito à reposição. Tenho justificativa. Como que eu vou repor? Você vai procurar o seu tutor, obviamente você precisa avisar que vai faltar, ou que não conseguiu chegar, ou que não conseguiu entrar em campo, tá? Vai justificar o que aconteceu, tá bom? Ah, só vale atestado? Claro que não, né, gente? Então, tem um bom senso. Ônibus quebrado, por exemplo, em caso de vocês que vão para setores hospitalares, não permitem atraso acima da tolerância, tá? Ah, o ônibus quebrado, eu cheguei meia hora depois, não pude entrar. Isso tem atestado? Não tem um atestado, mas você tem a justificativa, você tem como provar, você tem uma foto do ônibus que quebrou, você tem uma foto da sua porta do hospital que não conseguiu entrar no horário atrasado, você tem, minha calça, tomei um banho de lama indo para o caminho. Isso tem atestado? Não tem um atestado, mas você tem a foto da sua calça suja de lama que você teve que voltar porque você não ia poder entrar no estádio, tá? Então, obviamente, a gente tem um bom senso aí, justificar é comprovar a necessidade daquela falta, tá? Ah, faltei porque acordei atrasado. Isso justifica o seu compromisso, né? Então, você está informando que faltou, informando por quê, mas não é uma justificativa plausível para aquela falta, tá bom? Então, vamos ter bom senso aí, tanto por parte de vocês, e essa orientação também é passada aos tutores de vocês, tá certo? Então, eu tenho duas faltas, eu faltei uma vez, vou falar ao meu tutor, olha, faltei por isso, isso e isso, está aqui a comprovação, preciso marcar a reposição. Quando que eu vou fazer a reposição? Vocês já sabem também, sempre no contraturno e no próprio campo de estágio. Então, se eu faço meu estágio lá na Santa Casa de Mogi, no horário da manhã e faltei, ou não consegui chegar, não consegui chegar a tempo de entrar, ok, preciso marcar a reposição para a Santa Casa de Mogi no contraturno no período da tarde, tá certo? Se o campo que você está houver também o turno da noite e houver disponibilidade de vaga, ok, você também pode solicitar para ser no período da noite, tá? Se no seu campo não tem turno da noite ou não tem vaga para isso, não adianta, você vai precisar fazer no período da tarde mesmo, tá bom? Faltei as duas, né? Já usei minhas duas faltas por questões de saúde e vou precisar faltar a terceira vez. Posso repor de novo? Não pode. Tá? E aí eu vou ser bem categórica mesmo, não pode. Ah, mas é uma questão de trabalho, não pode. Ah, mas é uma questão de saúde, não pode, tá bom? Ah, mas aí não pode, eu tenho atestado. Entendemos que vocês têm atestado, atestados maiores que 2 dias, nós recomendamos o trancamento do curso não, desculpa, da disciplina, a exclusão da disciplina em sistema, porque vai acarretar em falta para você. Em falta e, consequentemente, o não cumprimento da carga horária e, consequentemente, na reprovação, tá bom? Não é maldade nossa ou falta de flexibilidade nossa, pessoal. É uma questão de organização logística dessa disciplina. Você sabe que nós temos muitos alunos e uma quantidade de campos restritos para poder fazer agendamento de reposição, por exemplo, conforme a necessidade ou a disponibilidade de cada um. Tá bom? Então, a gente possibilita 2 dias, né? Porque a gente entende que acontecem imprevistos, mas se programem que esses 2 dias não sejam utilizados até o último dia, se for o caso, porque imprevistos acontecem, tá bom? Então, falei com o meu tutor, agendei minha reposição, fiz minha reposição, aquela falta tá ok, né? Vai ser assinado lá no dia que você faltou, você não tem aquela falta para postar no sistema, tá bom? Não fiz a minha reposição, faltei só 2 vezes, mas não consegui fazer a reposição, não cumpriu a carga horária, a reprovação também. Tá bom? E aí tá de uma forma mais clara, foi colocado de uma forma mais clara no manual para que vocês conseguissem entender, independente da orientação que é dada em campo, né? Para que não ficasse assim, mas o tutor falou que pode 2, não, mas a coordenação falou que são 3, ou o meu colega do grupo falou que são 5, falou que é só repor. Não existe isso, tá? Tá bem claro no manual. São até 2 justificadas e precisam ser repostas, tá? A ficha de avaliação de vocês aí, que eu acredito que seja pequenininho na tela de vocês, mas só foi anexada no manual, né, para que vocês vissem lá o que já está sendo aplicado nesse semestre. Então, tem lá os critérios que vocês são avaliados em campo pelo tutor, e tem os 2 critérios que são avaliados
com base no trabalho escrito e apresentação feito por vocês, do projeto de intervenção e do estudo de caso, que são esses critérios aí que estão em azul e valem 2 pontos cada um, como já acontece nesse semestre, tá? Então, esse documento também foi anexado no manual de vocês. Deixa eu ver se eu passei mais alguma coisa aqui que era necessário. Mário, pulei alguma coisa? Você quer falar comentar algo? Não, tá tudo certo. Eu só quero reforçar uma questão que os alunos questionam, né? Somente 2 faltas. Gente, teoricamente, pela diretriz nacional do curso e pela toda a legislação que estrutura os estágios, vocês não deveriam ter nenhuma falta. Nenhuma. Então, Exato. quando a gente dá a possibilidade de vocês fazerem 2 reposições, ainda não faz parte da nossa obrigatoriedade. Vocês deveriam cumprir 100% dos estágios. Agora, pensando na prática real, vocês faltam, a gente precisa viabilizar a reposição de vocês. Para viabilizar a reposição de vocês, precisa ter vaga. Então, não é simplesmente a falta, eu vou repor a hora que eu quiser, como eu quiser. Mesmo porque vocês não querem fazer estágio em São Miguel e repor no Jabaquara, que muitas vezes eu tenho disponibilidade de vaga para vocês fazerem a reposição, tá? Então, a presença é de 100% e a gente tem um grande conflito quando a gente traz essa, esse regimento, essa questão de faltas, por quê? A gente sempre ouve, ah, mas eu faço curso EAD. Vocês fizeram disciplinas de forma remota. O estágio, ele é presencial. Ah, mas eu tenho direito à falta. Nos estágios não tem. O estágio, ele é 100% de frequência. As disciplinas, quando vocês vinham presencialmente fazer as aulas de sábado, vocês tinham a tolerância de 25% de falta. Estágio não é assim. Se ainda assim vocês não acreditarem, busquem no Google DCN de Enfermagem, Diretriz Curricular Nacional dos Cursos de Enfermagem. Lá é o documento base para todas as instituições de ensino superior fazerem o curso rodar. Então vocês peguem, porque nada que a gente está trazendo aqui vem da nossa cabeça, nada a gente cria. Claro, a gente cria algumas normativas que estão todas respaldadas na Diretriz Nacional Curricular, na Lei do Estagiário, tá? Então, se ainda gera dúvida, se ainda vocês não acreditam no que a gente está falando, estão achando isso absurdo, em primeiro lugar, existem outras instituições de ensino, tá? Eu tenho certeza que em outras instituições de ensino que vocês podem ir atrás, as regras são as mesmas, porque a diretriz nacional curricular são as mesmas. Então, ainda quando a gente flexibiliza esses 2 dias, ainda é para tentar, de alguma forma, ajudar vocês, porque nós sabemos que imprevistos acontecem. Mas é assim que funciona a questão dos estágios, tá? Vocês já deveriam estar bem adaptados a essa informação, porque vocês já fizeram o estágio do 7º semestre, tá bom? E só para constar, assim, mas a faculdade de não sei quem pode faltar mesmo no estágio. Vocês cumprem a carga horária mínima de estágio para a formação, né, para a conclusão do curso de enfermagem, que são 800 horas. Se uma faculdade, né, se uma outra instituição flexibiliza maior a quantidade de faltas, é porque ele oferta uma quantidade maior de horas de estágio. Tá? Então, ele não faz 800 horas, ele faz, sei lá, ele tem disponível para cursar 900 horas, e aí essas 100 horas ele pode flexibilizar a falta, tá? No nosso caso, o ofertado são as 800 horas, que é o mínimo obrigatório para que vocês tenham a conclusão do curso e formação de vocês, que eu tenho certeza que é o que está todo mundo buscando, tá bom? E é o que foi aprovado e é o que dá a nota que nós temos no MEC. Tá? Então, toda vez que você questionar uma regulamentação da nossa instituição ou uma forma, né, de fazer, né, o jeito de fazer da instituição, se lembrem, é por causa do nosso jeito de fazer que nós temos uma boa avaliação no MEC. Né? Se você quisesse qualquer curso ou qualquer universidade, provavelmente você procuraria a mais barata, independente do conceito e de como é feito, e aí sim, pode ser como for, como fosse, aí um conceito 2, um conceito 3, tanto faz o que é feito, tá? Mas não é o nosso caso. Então, e isso está diretamente ligado à qualidade do curso de vocês, tá bom? Então, um outro ponto, né, que eu passei aí direto para a gente ir para a questão das faltas, é o horário. Vocês irão para o 8º semestre, e aí, então, né, a partir do próximo semestre, passa a ter a disponibilidade da inscrição para o turno da noite. Tá? Então, a gente tem aí os horários de 8 a meio-dia,
que é o que acontece, né, na maioria dos lugares, porém, como vocês são hospitalar, normalmente é de 7 às 11, né, normalmente é na troca de turno, então é de 7 às 11, ou de 13 às 17, e tem unidades que são de 8 a meio-dia e de 14 às 18, tá? Ah, qual que vai ser o horário que eu vou fazer? Isso vai depender da instituição onde você for alocada. Quando a gente disponibilizar o Forms com as unidades que estão disponíveis, a gente vai colocar lá o horário disponível em cada unidade para que você faça a escolha correta, tá? Então, se atentem no preenchimento. Não adianta colocar que você quer, sei lá, UBS, Parque Cruzeiro à noite. Não tem, tá? Não dá para ser, não vai ter. Você vai ser alocado para outro, ou você vai ficar na UBS durante o dia se tiver vaga, ou você vai ser alocado para outro lugar à noite se tiver vaga, tá bom? Então, se atentem na hora do preenchimento. E aí, à noite, o horário é de 18 às 22, com as 2 horas antes, né? No caso, na ficha, vocês vão preencher das 16 às 22, tá? Com as 2 horas também destinadas à pesquisa remota, tá? Uma questão que sempre vem à noite. Ah, no horário da noite a gente pode sair 9 horas? Não. É a mesma tolerância, mesmo sendo à noite, a mesma tolerância que ela é aplicada para atrasos, né? Nos outros campos e nos outros horários, ela é aplicada no período da noite e é aplicada no polo também. São 30 minutos. 30 minutos antes, 30 minutos depois. Porém, no caso de vocês, que é instituição hospitalar, a gente tem uma ressalva. Normalmente, os hospitais eles têm o horário correto, limite para a entrada dos estagiários. E não acontece de forma aleatória. Então, se o horário de estágio de vocês é de 7 às 11, normalmente vocês têm até 7h15 para entrar para a unidade. E entram todos juntos e saem todos juntos, tá? Ah, professora, mas eu trabalho não sei aonde, não consigo chegar até 7h15. Procure outra unidade, que seja mais próximo de você, tá bom? Porque não há tolerância. E, né, se eu não entro no campo de estágio, obviamente eu fico com falta naquele dia. Ah, já que é hospital, funciona, né, é o plantão inteiro, posso fazer 12 por 36? É hospital, mas você continua sendo estagiário e sujeito, né, submetido à lei do estagiário, que são até 6 horas por dia. Vocês já fazem essas 6 horas por dia, né, sendo as 4 horas mais as 2 horas remotas, então não há possibilidade de dobrar o plantão ou de fazer 2 dias para abonar ou para justificar uma falta, certo? A distribuição, a disponibilização dos campos à noite acontece da mesma forma. São vagas limitadíssimas, né? Normalmente a gente tem no máximo 2 campos que cedem o horário da noite para a gente, tá? Então, se você tem a real necessidade, olha, eu trabalho, por exemplo, né? A gente tem muitos alunos, trabalho na atenção primária, não consigo, né, trocar turno, não consigo trabalhar de outra forma, eu preciso ser à noite. Você vai preencher o formulário e vai mandar a sua justificativa, o seu comprovante de vínculo lá com horário e local de trabalho, informando que, olha, eu preciso dessa forma. Havendo vaga, né, de acordo com a quantidade de pessoas que se inscreverem para isso e que as vagas forem disponibilizadas, obviamente a gente prioriza essas pessoas para alocar no período da noite, tá bom? Sobre os campos, a professora Mariana já falou, nós ainda não temos os campos para divulgar para vocês. Não é o intuito ainda dessa reunião, porque a gente ainda está em tempo de parcerias, então eu não posso dizer para você, mas vai ter Santa Casa, vai ter Jabaquara, vai ter... Não temos ainda essa resposta para vocês, então vamos precisar aguardar. Um ponto importante que falamos com o pessoal do 6º semestre, né, que vai para o 7º no próximo semestre, mas que é importante ressaltar para vocês, por quê? Porque nesse semestre nós tivemos muitas matrículas que foram feitas muito depois do início de estágio, né? Tanto matrículas de pessoas que vieram transferidas, quanto rematrículas de alunos que demoraram para se matricular. Pessoal, é imprescindível que vocês façam a rematrícula ainda no mês de janeiro, preferencialmente antes da primeira quinzena,
até a primeira quinzena, até o dia 15 de janeiro. Tá? Vocês já sabem como funciona, vocês já sabem que a gente vai disponibilizar um formulário com as vagas disponíveis, vocês vão preencher esse formulário, a gente vai fazer a distribuição dentro do que for disponível, dentro do que vocês solicitaram, tá? Então, quanto antes você estiver matriculado, você vai receber a comunicação do formulário, vai receber o formulário, vai estar na lista de matriculados. Esse e-mail, por exemplo, que a gente mandou falando sobre a reunião de hoje, eu mandei para a lista de alunos que estão matriculados, né, no 6º semestre, no 7º semestre e até do 8º, porque tem gente que cursou o 8º, mas ainda não cursou o estágio, tá? Então, foi um e-mail geralzão, muita gente recebeu e nem estava dentro desses parâmetros, né? Nem vai cursar o estágio no semestre que vem. O formulário eu não tenho como disponibilizar por e-mail para todo. Foram quantos alunos? Mais 1.700 que eu falei para você, eu acho, né? Para poder disponibilizar o formulário. O formulário não será disponibilizado dessa forma, ele vai ser disponibilizado dentro da disciplina do Blackboard. E a alocação ela é feita por ordem de resposta. Então, se for disponibilizado o formulário e você não estiver matriculado, você não vai receber e não tem direito à escolha. Em que sentido? Me matriculei no dia 9 de fevereiro, que foi quando começou a disciplina. Tudo bem, você vai disputar as vagas que estiverem disponíveis, as vagas e horários que estiverem disponíveis, tá bom? Então, não adianta, mas não dá para mim, é muito longe, não consigo esse horário, é o que tem disponível, tá bom? Não adianta chorar, porque a gente não tem outra coisa para fazer. Então, se você quer ter prioridade, né, na escolha do seu lugar, para que você tenha uma melhor acessibilidade, para que você consiga fazer isso com tranquilidade, é imprescindível que você esteja matriculado na disciplina de estágio 2 até a primeira quinzena de janeiro. Tá bom, pessoal? Que fique clara e gravada essa informação. Obviamente, a gente não tem como bloquear e nem é a intenção bloquear quem vai fazer a matrícula depois. Entendemos que tem questões financeiras aí, né, de início de ano, mas priorizem a matrícula de vocês até a primeira quinzena de janeiro. Mais uma vez, priorizem, tá bom? Gasta um pouco menos aí nas compras de Natal, guarda o dinheiro da rematrícula, façam isso da prioridade de vocês, para que vocês consigam fazer o estágio dentro daquilo que necessitam com maior tranquilidade, tá bom? O e-mail a professora já havia falado, vocês também já estão cansados de saber, tá? A comunicação da disciplina de estágio está sob minha responsabilidade, então façam para o meu e-mail, araceli@unicid.edu.br. Não adianta encaminhar para a Mariana, não adianta encaminhar para o Polo, não adianta encaminhar para a reitoria. A reitoria vai receber a solicitação e vai voltar para que a gente dê andamento, que a gente faça o esclarecimento da situação. Então, você vai lá e vai voltar. Tá bom? Então, o caminho correto, o fluxo de informação e de resolução é o meu e-mail. Dentro do que é possível eu fazer, eu farei. O que não for possível, será encaminhado para a professora Mariana e aí escalonado o que for necessário para a resolutividade. Um ponto importante. Te mandei e-mail ontem e ainda não tive resposta. Ou mandei um e-mail, o que acontece muito, o que inclusive é um ponto importante a ser colocado. Mandei um e-mail 10h15, 10h20, 10h30, 10h50, meio-dia, 1h e até agora não tive resposta. Gente, não é chat online e nem é WhatsApp, é um e-mail. A gente tem uma demanda alta aí, um prazo de pelo menos 5 dias para essa resposta. 5 dias é muito tempo, é muito gente. São muitos alunos. Eu ia falar quantos, mas eu nem lembro mais quantos são. Então, são muitos alunos, tá? Então, e muitos e-mails que a gente recebe. E se você manda o mesmo e-mail, ou o e-mail cobrando o que foi dito 10h15, 10h20, 10h25, pense, só seu são 5 e-mails, né? Mais os outros tantos alunos que a gente tem. Então, não adianta mandar um e-mail e ficar cobrando a resposta sem respeitar o tempo hábil. Os e-mails, eles vão para minha caixa de mensagens. Se você não recebeu nenhuma notificação falando que o e-mail não foi enviado, ele vai chegar para mim e eu vou responder dentro da ordem e daquilo que for disponibilizado, tá bom? Pode ser que eu responda hoje mesmo, porque por algum motivo minha caixa já estava vazia e eu vi e respondi. Pode ser que eu responda amanhã. Pode ser que eu demore até 5 dias para te dar essa resposta. Mas eu vou te responder, fique tranquilo, tá certo?
E aí, né, se não... uma coisa importante, que tipo de e-mail que vem para mim e que tipo de e-mail fica postado para tutoria online? É uma outra coisa que vocês têm bastante dúvidas. Postei a carteirinha de vacina e foi indeferida. Me ajuda. Eu não tenho autonomia sobre isso. Quem recebe e valida ou indefere os documentos que são postados na plataforma é a plataforma, é a tutoria online. Você precisa entrar lá na plataforma e acessar Fale com o Tutor e mandar sua dúvida, seu questionamento, sua sugestão, sua reclamação na plataforma. Não vem para mim. Entendeu? Não chega para mim pedindo validação ou revalidação. Eu nem tenho acesso a isso, tá bom? Não adianta mandar para mim um e-mail pedindo para verificar ou para validar questões referentes à plataforma. Então, documentação, inscrição na disciplina, o que mais? Prazo para postagem de documento, TCE que foi indeferido, carteira de vacina que foi indeferido, enfim, né? Não adianta vir para nós, tá bom? Precisa ser feito direto na tutoria online. Tudo que diz respeito à avaliação online ou à documentação online faz pela tutoria. O que é relacionado, né, à prática mesmo, então, no campo de estágio, no polo, com o tutor, passou pelo tutor, o tutor não resolveu, não soube orientar, aí sim vocês mandam para mim, que a gente atende dentro do que for possível, tá certo? Ou minimamente a gente dá uma resposta. Deixa eu só fazer Acho uma que isso. observação. Pode fazer, Essa Mari. questão que a professora está falando em relação a e-mail, a fale com a tutoria, isso é muito real, tá? Não é. A gente não está falando no sentido de não querer resolver o problema. É que muitas vezes vocês mandam um e-mail de uma situação que nós não temos como agir, e aí fica lá na fila de e-mails, a gente responde por ordem de envio, e aí, de repente a gente responde vocês dias depois que vocês enviaram o e-mail para uma coisa que vocês poderiam ter resolvido de forma mais rápida. Então é só por uma questão de orientação, tá? É claro que se vocês mandarem e-mail para a gente vai responder. Só que muitas vezes a grande maioria, e não é mentira, a grande maioria dos e-mails que eu recebo, eu falo, acesse o Blackboard e busque contato com o tutor online, porque é ele que intervém nessa situação. Ou então abre uma solicitação no CA online. A maioria, 90% dos e-mails que eu recebo é em relação a isso. Então, o que a gente está orientando é um direcionamento para que vocês tenham uma resolução mais rápida das questões que vocês buscam, tá? Então, até aproveitando o assunto, recebo muito e-mail falando assim: na minha grade eu preciso alterar, preciso colocar tal disciplina. Eu não consigo intervir em grade, eu não consigo mexer em grade. No CA online, tá? Então, o que eu consigo resolver com vocês são coisas que não estão no portal de vocês, que não estão no Blackboard e que vocês não conseguem acessar ou não conseguem tirar dúvida via CA acadêmico. É isso que a gente consegue, tá? Se não, se for algum assunto não voltado a nenhum desses, aí tudo bem, a gente consegue auxiliá-los. A gente vai responder vocês de qualquer forma, mas vai entrar numa fila de vários alunos, tá bom? É isso. Pense aí na assistência de vocês. Se eu chego com um pico de diabetes, eu procuro a atenção primária ou eu vou direto lá para o UPA. Eu posso ir no UBS mais perto de mim, que provavelmente eu vou ser medicada, avaliado, se não baixar, e se eu sou encaminhado para um outro serviço de urgência, certo? Não, eu cheguei parindo. Igual uma vez eu estava dentro de uma UBS e chegou uma mulher literalmente parindo. O parto vai acontecer dentro da UBS? Talvez como aconteceria na calçada ou no carro, de uma forma corretamente assistida? Não, ele vai ser, como foi feito, vai ser colocado numa remoção e encaminhado para uma maternidade, né? Então, é o fluxo das coisas, do atendimento e do que precisa ser feito. Não adianta mandar para nós questões que são relativas ao sistema, ao portal. Eu sempre recebo e-mail falando assim, e com print e tudo, né? Tentei postar no portal e o sistema, né, estava instável, enfim, esgotei minha tentativa e não foi, deu instabilidade no sistema. Gente, nem TI eu sei. Não vou resolver, não tenho nem para quem escalonar, tá? Você precisa entrar lá no pedir suporte direto na plataforma, tá bom? E aí eles vão selecionar por lá. Se é uma questão da plataforma, do sistema, pede suporte do sistema. Se é uma questão da disciplina, pede suporte do tutor online, tá? Mas não adianta passar para nós que a gente não tem nem para quem enviar o e-mail, tá bom?
Acho que é isso. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa aqui. Se eu tem mais alguma coisa aqui no final. Acho que é isso mesmo. Só reforçando em relação aos trabalhos escritos, né? E que continuarão fazendo aí o estudo de caso e o projeto de intervenção continua sendo válido em relação ao que foi feito em campo de estágio, orientado pelo tutor em campo de estágio, tá bom? E apresentado dentro do polo. O nosso polo referência continua sendo a Unicid, tá? Nesse semestre, pela perda de campos, né, que nós tivemos de contrato, nós tivemos a necessidade de remanejar vocês entre os polos Unicid e Paulista e São Miguel, mas o nosso polo é a Unicid, tá bom? Então, os 27 dias, eles vão acontecer na Unicid, tá? Espero que não. Se houver extrema necessidade, serão remanejados para outros polos, mas nós desejamos, em nome de Jesus, Senhor, que não acontecerão contratempos no próximo semestre, né? Então, nós vamos utilizar somente o polo Unicid, tá? Para os 27 dias, podendo ser manhã, tarde e noite, conforme já está acontecendo nesse semestre. Tá bom? Muito obrigada pela presença e atenção de vocês. Eu vou abrir para que vocês consigam fazer perguntas, né? Deixa eu ver aqui como é que eu faço para... Ah, tá, consegui aqui. Para que vocês consigam tirar suas dúvidas. E aqui. Acho que habilitei o som de vocês. Deixa eu ver se habilitou. Pronto, agora já pode habilitar. Então, vamos lá. A primeira dúvida é da Bianca. Bianca? Seu microfone está aberto, porém a gente não te ouve. Vou passar para a Kátia, você tenta regularizar, tá bom? Ou então manda no chat. Kátia Campana. Bom dia, senhora Araceli, senhora Mariana. Conseguem me ouvir? Bom dia, Sim, estamos te ouvindo. Ok, eu sou aluna, teoricamente, do 8º semestre, mas tive um problema no semestre passado, então eu estou fazendo o 7º e o semestre que vem é o 8º. Como que fica a minha situação? Porque para mim aparece como aluna do 8º, né? Eu não tenho notas nem nada do 7º. Na disciplina de estágio, você fala do sistema? Isso, lá tá assim, para mim, no 8º semestre, é o 8º semestre cursando todas as matérias, né? Tá. Você E não se aí, inscreveu para o 7º, no caso? na verdade, eu tive um problema, porque eu sou aluna transferida de outra instituição, né? E devido ao tempo de resposta e conversa com a antiga coordenadora, acabou que passou o semestre e ficou pendente, né? O que ela havia acordado comigo é que eu faria o 8º semestre e ela jogaria as notas para o 7º e o semestre que vem eu faria o 8º de novo. Na verdade, faria o 8º que eu não fiz, né? Tá. Mas Faz esse semestre você está assim. cursando estágio. Sim, tô sim. Tá. Você está fazendo do 7º. É, Tá. Não tem problema. O que eu vou te pedir? Vou te pedir para mandar um e-mail para mim relatando essa situação para que seja sim. feita a troca, né? A validação de uma nota pela outra, e aí no próximo semestre, se não abrir a sua grade, né, para incluir a disciplina do 8º, aí você vai precisar solicitar via CAA a inclusão da disciplina, que aí no caso vai ser a do 7º, né, estágio do 7º semestre. Entendi. Tá bom? Mas aí a gente troca um pela outra compensação. Mesmo que você, por exemplo, obtenha aprovação nesse semestre do 8º, no próximo semestre você curso do 7º indo para o 8º, entendeu? Fazendo o Entendi. 8º. Tá bom? Sim, Mas aí você ok. manda um e-mail relatando, manda para mim, que eu encaminho para a professora Mariana, ou neste caso, como é uma questão direta da grade, né? E você quiser já colocar a professora Mariana em cópia, relatando direitinho o que aconteceu, e aí a gente faz a compensação, a validação. Ok, muito Tá obrigada. bom?
Nada. Bianca, conseguiu? Consegue me ouvir agora? Consegue me ouvir? Sim. Ah, Sim, a quem minha tá falando? questão, Bianca? Ah, tá bom. isso, é a Bianca. Tá, pode falar. Eu tive um problema nesse semestre vigente, eu estou matriculada no 7º semestre, que era a questão de estágio. Eu não sei se vocês realmente conseguem verificar se os alunos estão próximo do estágio que, por exemplo, era a UBS, que vocês disponibilizam. Porque, por exemplo, eu moro na cidade de Tiradentes, mas próximo para mim seria ali na Itaquera. E tinha algumas vagas, algumas pessoas foram alocadas para lá, porém eu fui alocada por um lugar muito longe. Eu já moro no extremo da Zona Leste, já é difícil para mim. E aí essa questão me pegou. Diante disso, eu me mudei para Praia Grande e não consegui fazer o estágio, eu tive que trancar. Fui mal orientada, perdi 2 meses que poderiam ter me orientado melhor ou ter me dado alguma outra solução, alguma orientação, e eu não fui nem pela coordenação antiga, que a Mariana não estava nem ciente dessa questão. E aí acabei me prejudicando demais. Consegui manter esse semestre para mim concluir o TCC, para não sei se vai ter que fazer no próximo semestre. Só que eu perdi o estágio do 7º semestre. E aí eu gostaria de saber 2 questões. Como que fica a minha matrícula no 8º, referente ao estágio? E se é possível, por aqui, eu pedir para a prefeitura me disponibilizar um estágio que eles têm de outras universidades para mim fazer aqui, supervisionado pelo polo daqui, pela instituição. Vamos lá. A primeira questão. Vou primeiro nessa segunda, tá? Não tem como. O supervisor, né? A pessoa que vai te supervisionar em campo, ela precisa estar vinculada à nossa instituição, tá bom? Isso também é diretriz, foi o que foi citado no início. Em relação à distância, você falou não tem como saber onde mora. Nós não fazemos a alocação baseados no endereço de residência, até porque a gente não tem acesso a isso. A gente faz a alocação baseada naquilo que você solicita e a distância do seu polo profissional, tá bom? Mas Então, aí essa questão fica muito vaga, porque teve pessoas muito próximas a mim que faziam no mesmo polo que eu, nós estudamos juntas, e para ela caiu a 20 minutos da casa dela. então, e aí a gente entra no outro critério que também foi esclarecido antes e que eu já reforcei em relação à matrícula esse semestre. As alocações, elas são feitas de acordo com a ordem de resposta, tá bom? Então, assim, elas conseguiram 20 minutos da minha casa. Muito provavelmente, ou com certeza, eu diria com certeza, elas responderam antes de você e aonde elas pediram ainda tinha vaga, tá bom? Então, Deixa eu trazer um exemplo do semestre passado. Pode falar. Nós tínhamos a UPA-Carrão. Na UPA-Carrão, eram 8 vagas de manhã e 8 vagas à tarde. No período da manhã, se inscreveram 30 pessoas. Uhum. Aí, o que Sim. nós fizemos? Nós alocamos os 8 primeiros, que responderam forms primeiro, e chamamos os outros alunos para uma reunião para falar. Impossível, né? Vocês precisam ser redistribuídos em outros momentos. Teve aluno que mudou de turno, teve aluno que mudou de campo, optou para outros locais, né? Então, nós não conseguimos atender a todos. Por isso que a gente disponibiliza o forms, para vocês responderem, a gente saber qual é o local mais adequado para vocês, mas o forms não é uma garantia de distribuição, tá? Já adianto para vocês, o período da tarde geralmente é um período que a gente tem muitas vagas sobrando, né? Porque nós temos poucos alunos que fazem estágio à tarde. No período da manhã temos mais alunos, mas como as vagas de manhã e de tarde geralmente são as mesmas, quando a gente faz as parcerias, a gente já pede todas as vagas, e dependendo do campo não temos à noite, no hospital ainda é mais viável, né? A gente ter campo de estágio à noite. Mas geralmente nós pedimos a mesma quantidade de vagas, manhã, tarde e quando o hospital disponibiliza à noite. E aí a gente tem uma demanda muito maior de manhã. Então esses alunos da manhã acabam precisando ser remanejados, né? Então a gente passa o forms, os alunos respondem esses forms. E quando for possível, quando ele responder até atingir o número limite de vagas, a gente acaba mantendo onde ele solicitou. Diremos ali que 70% dos alunos que solicitam aquela vaga acabam sendo, até mais, né? Vamos jogar uns 80 e poucos alunos aí que solicitam que sejam alocados naquele local, naquele período, eles conseguem. Mas há casos que acabam precisando ser remanejados para outros locais. E entra de novo a questão do regimento de estágio, que ele pode ser alocado até 100 quilômetros
do local onde ele foi realizada a matrícula. Não é o que acontece geralmente, mas pode acontecer de um aluno da Zona Sul ir para a Zona Leste e assim por diante. A Tá gente bom. tenta evitar isso ao máximo, mas acontece. Tá bom. Aqui não tem, então, a possibilidade de eu fazer estágio, mesmo que seja pela prefeitura. Na, Não, Tá você, bom. você, você só vai fazer o estágio aonde você tiver um convênio com a instituição. Quando Tá vocês bom. sobem os documentos lá no Blackboard, inclusive o termo de consentimento, é cruzada a informação do termo de consentimento com o convênio de estágios que nós temos internamente. Isso também está vinculado ao seguro de vida de vocês, o seguro de acidentes pessoais de vocês. Então, tudo tem que estar muito vinculado. Se por acaso você fizer os estágios no local onde não tenha convênio com a instituição, não tem como a gente validar de jeito nenhum. Porque essas informações elas precisam bater, entendeu? Tá bom, tudo bem. Tá bom? E referente à minha matrícula, por exemplo, eu não fiz o estágio na UBS do 7º semestre. Eu vou concluir agora o meu TCC, mas o estágio eu não fiz. Nem o estágio e também não fui para Polo fazer os 20 e pouquinhos dias de aula. Aham. Não tem problema. A ordem dos estágios ela independe, tá? Para um aluno regular, diremos assim, um aluno que não tem reprovas, que não veio de transferência, ele faz o estágio do 7º semestre em atenção básica e o estágio do 8º semestre em unidade hospitalar. A inversão não tem problema. Inverter essa ordem não interfere no Então, eu vou resultado fazer o final. BS no 8º semestre. Não, você Não vai tem fazer problema. hospital. Se você fizer, se matricular, se na sua grade vai abrir o estágio 2, você vai prioritariamente para assistência hospitalar, Hospitalar. que é o 8º semestre, o estágio 2. Lembrando que a disciplina de estágio é uma só, mas ela é dividida em estágio 1 e estágio 2, tá? Ah, No tá. estágio 2, que é o que você habitualmente se matricula no 8º semestre, né? Que é o que provavelmente vai abrir na sua grade, é assistência hospitalar. A não ser que você entre em contato, por exemplo, com o CAA e peça, olha, eu vou cursar o 8º semestre, mas eu quero ser matriculada no estágio 1. Aí sim, a gente tira você, eles vão tirar você da disciplina estágio 2 e vão matricular você na disciplina estágio 1, tá bom? Aí sim é atenção primária, Tá bom, tá bom. certo? Eu Mas entendi. sistemicamente, se você vai se matricular no 8º semestre, muito provavelmente o que vai abrir na sua grade é o estágio 2, que aí é assistência hospitalar. Tá bom, entendi. Tudo bem. Fabrícia? Não? Laudiceia? Bom dia, Araceli. Consegue me ouvir bem? Estamos te ouvindo. Ok. Bom, eu já vou direto na minha dúvida. No estágio do próximo semestre, tem um mês já, que vocês já sabem qual o mês que vai acontecer esse estágio? Se é no começo, se é no final do ano, como que funciona? Sim, eu acho que eu não projetei essa parte, eu pulei? Eu acho que não, viu? Eu acho Teve um momento que eu me distraí aqui resolvendo outra coisa, mas acho que não. Tá. Eu coloquei a data só lá em cima no cronograma, né? Eu falei sobre a distribuição, mas acabei não falando a data. A gente começa, então, no dia 9 de fevereiro e encerra a disciplina no dia 12 de junho, mês 6. Como a gente vai dividir novamente em 2 blocos, quem for para campo na primeira turma, né? Na primeira turma, vai para campo do dia 9/2 ao dia 9/4, ou seja, 2 meses, e ele vai cumprir aí 40 dias, tá bom? E aí, no dia 10/4, tem aquela avaliação lá da ficha e o encerramento do estágio, que vai ser feita no polo, tá? No dia 10/4 ao dia 11/6, vai, então, a segunda turma para campo, tá? Revezando, então. Quem foi para campo no primeiro vai para bloco, né? Vai para polo, desculpa, e quem foi para polo no primeiro vai para campo de estágio, como aconteceu nesse semestre. Aliás, como nós desejávamos que tivesse acontecido nesse semestre, né? Como nós organizamos para acontecer. Tá bom? Então, dia 9 de janeiro a 12/6, quem for 9 na de primeira fevereiro. turma. Hã? 9 de fevereiro. 9/2, isso, 9/2 a 12/6. Você falou 9 de janeiro.
Desculpa aí. 9 de Muito fevereiro. cedo. Não, pelo amor de Deus, 9 de janeiro ainda não. 9 de fevereiro a 12 de junho. Quem for na primeira turma fica de 9 do 2 a 9 do 4. E quem for na segunda turma fica de 10 do 4 a 11 do 6. Tá bom? E aí, como que vai ser essa distribuição? Quem vai primeiro e quem vai depois? É a mesma situação de vagas e horários, pessoal. Vocês vão optar lá no formulário, conforme... todo mundo que optar para ir de primeira, vai de primeira? Depende, né? Se a gente... Vamos supor, são 600 alunos que vão para estágio. Acho que são 600 alunos. Quer dizer, não todos do 8º, né? Mas vou colocar o geralzão. São 600 alunos para estágio. Então, a gente dividiu aí meio a meio, né? Metade, metade. Se você é o 301 que pediu para ir na primeira, obviamente, você vai ser alocado para ir na segunda turma, tá bom? E aí eu volto a reforçar a necessidade de que vocês se inscrevam, né? Se matriculem na disciplina o quanto antes for possível. Preferencialmente até 15 de janeiro. Tá bom? Então, é a mesma ordem, o mesmo critério de seleção, vou colocar dessa forma. Ordem de resposta do formulário, tá bom? E uma coisa que aconteceu muito semestre passado é que a maioria dos alunos pediram para ir primeiro para campo. E aí, para ir depois para campo, teve uma quantidade muito menor de alunos. Então, a gente teve que fazer essa redistribuição. Tem que ser metade dos alunos. Exatamente metade. Exato. Porque é a mesma quantidade de vagas. A gente não tem 600 vagas. A gente tem 300 vagas, tá? Então, não tem como colocar 600 alunos lá. A gente tem 300 vagas divididas nos turnos, né? Manhã, tarde e noite, nas 300 vagas. Então, vocês serão distribuídos, né, nessas 300 vagas. Os primeiros que responderem e que estiverem dentro do número de vagas para aquilo que pediram, serão alocados. Os próximos serão remanejados. Desse semestre, eu não vou colocar 2 opções ou 3 opções de campo. Por quê que eu não vou colocar isso no formulário? Por causa de vocês, basicamente. Porque a gente coloca lá, me deem 3 opções para a gente conseguir trabalhar com vocês. Vocês colocam 3 opções. Vou colocar, né, um exemplo. Upa-carrão, upa-carrão, upa-carrão. Tudo de manhã. Entendeu? Encheu a planilha, deu um trabalho enorme e não resolveu nada, porque se fechou lá as 6 vagas, as 8 vagas do Upa-carrão, eu não tenho como te colocar no Upa-carrão. Não vou abrir o Upa-carrão 2, foi a Upa-carrão. Se não tem vaga, vai para outro lugar, que você não me disse qual era. Tá bom? E aí eu tenho que mandar depois um outro formulário ou fazer uma reunião, como foi o caso, né, que a gente precisou fazer uma reunião perguntando para onde vocês queriam ir. Então, dá mais demora mais tempo, dá mais trabalho, mais estresse para nós, né? E ainda tem a questão da documentação que acaba atrasando, porque a gente fica empacado nessa distribuição e não consegue organizar a documentação para que vocês estejam em campo de estágio a tempo. Tá? Então, é uma opção, pensem, joga lá no Google o seu endereço, o endereço do seu trabalho, o endereço da casa do seu namorado, da sua namorada, de onde você vai sair para ir para o estágio todos os dias ou a maioria dos dias. É da sua casa? Joga o endereço da sua casa, joga o endereço. Tem campo 1, campo 2, campo 3, campo 4, campo 5, joga o endereço de cada um. O que dá menos tempo de translado, né, de deslocamento, seleciona esse, tá bom? O que eu vou colocar de opção? Se você tem a disponibilidade para troca de turno, né? Porque normalmente você coloca lá. Lembrando que, pessoal, a nossa disciplina é uma disciplina presencial, né? Mas o curso é um curso semipresencial. Então, você não está matriculado, por exemplo, no horário da manhã, ou matriculado no horário da tarde, ou matriculado no horário da noite. A gente não tem essa distribuição dentro da disciplina. Então, você pode estagiar no horário da manhã, da tarde ou da noite. Tá? E a gente pode te alocar no horário da manhã, da tarde e da noite. Tudo isso está regulamentado, assim como a distância. Então, se você tem a disponibilidade de fazer de manhã ou à tarde, coloca lá que você pode fazer, prefere de manhã, por exemplo, mas que você também pode ser alocado à tarde. Porque se no seu campo lotou de manhã, eu tenho a possibilidade de repente, tem vaga à tarde, eu te coloco lá à tarde. Tá bom? Eu prefiro ou eu preciso que só posso se for à noite. Você vai marcar que só pode à noite, mas você vai mandar a sua justificativa lá, o seu vínculo trabalhista ou a justificativa médica, ou o que te impede de fazer estágio nos outros horários. Obviamente, havendo vaga, nós vamos te distribuir, né, te alocar conforme essa necessidade sua. Bom? Pessoal, experiência de 2 semestres anteriores, a gente tem embasamento para dizer isso.
tentem o máximo possível, é claro, óbvio, que eu sei que há situações que não é possível, mas tentem optar pelo horário da tarde, tá? O horário da tarde é muito mais tranquilo. A chance da gente conseguir atender a solicitação de vocês é muito maior, tá? Então, eu sei que realmente tem gente que não pode, que a locomoção para o campo de estágio fica mais complicada, mas a gente sabe que tem muitos alunos também que têm flexibilidade de horário, conseguem mudar o horário no trabalho, então às vezes não trabalha, né? Por exemplo, cuida dos filhos e precisa de um cuidador para os filhos, né? Ou coloca na escola. Às vezes tem a possibilidade de matricular o filho à tarde na escola. Então, se for possível, e a gente está falando isso com um tempo bastante antecipado, tentem disponibilizar o período da tarde para ir para estágio, que a chance de você conseguir aonde você solicitou é muito maior, tá bom? Antes de passar para a próxima pergunta, eu não percebi, eu fui resolver um problema que eu não sei se a professora Araceli falou, mas em relação ao número de adaptações que precisa para ir para estágio. Pessoal, Não, ó, não falou? Tá. É não. importante que quando vocês vão para estágio, eu sei que a grande maioria aqui já está fazendo segundo estágio. É importante que quando vocês forem realizar estágio, vocês realizem ao final do curso, que não tenham nenhuma disciplina para cursar, tá? Esse é o cenário ideal. Nós sabemos que na matriz flex, isso não é possível, porque vocês vão cursar aquelas disciplinas do primeiro semestre ao final do curso, tá? Mas se tiver alguma reprova, se tiver alguma outra matéria, ou então mesmo as disciplinas do flex, que provavelmente não vai resolver, se vocês tiverem algum questionamento ou quiserem alterar a grade de vocês, abram um CA online, tá? Então, eu não quero cursar estágio agora porque eu tenho muitas disciplinas práticas para cursar. Abre o CA online e faz essa solicitação. O ideal é que vocês cursem primeiro as práticas e depois vocês façam o estágio. Mas muitas vezes, de acordo com a grade de vocês, não é possível atender dessa forma. Mas quem vai verificar isso é o CA online. Outra coisa que não faz parte aqui da reunião, mas eu acho extremamente importante falar para vocês, principalmente que vocês são de oitavo semestre. Existe uma questão que é o período de integralização do curso de vocês, tá? Vocês só vão se formar quando vocês tiverem exatamente 4 anos de curso, tá? Não é porque vocês estão no oitavo semestre que vocês terminaram toda a carga horária do curso. O que eu quero dizer com isso? Tem aluno aqui, né, do oitavo semestre, que está matriculado no oitavo semestre, porém, esse aluno se matriculou, por exemplo, em abril. Ele perdeu as disciplinas de fevereiro e perdeu as disciplinas de março. Ele vai ter que cursar essas disciplinas ao final, porque ele não cumpriu as 4.000 horas do curso total, tá? Então, apesar dele estar no oitavo semestre e ele ter se matriculado lá atrás, por exemplo, vocês que estão no oitavo semestre, nós estamos em 2025, vocês se matricularam em 2021, né? 21, 22, 23, 24, 25, isso. Vocês se matricularam lá em 2021. Se o aluno se matriculou em fevereiro de 2021, ele cumpriu as disciplinas do semestre. Então, provavelmente agora já está terminando o curso, indo para o oitavo semestre, né? O aluno que. Ou melhor, vocês estão indo para o oitavo semestre, então vocês se matricularam no segundo vocês se matricularam no segundo semestre de 2021. O aluno que, por exemplo, se matriculou em outubro, ele não fez as disciplinas de agosto e de setembro. Então, ele vai fazer agora, por mais que ele esteja no oitavo semestre. Então, entendam que o período de integralização de vocês é exatamente 4 anos. No mês que vocês entraram, dali a 4 anos, naquele mês, vocês vão se formar, tá? Então, tem muito aluno que tem essa dúvida, né? Que acha que está no oitavo semestre e vai terminar tudo. Então, lembrem-se disso. Lembrando também das disciplinas optativas, que a disciplina optativa faz parte da grade de vocês também, tá? Porque não é só o cumprimento das disciplinas, é o cumprimento da carga horária de curso. Então, tem os temas transversais, tem as atividades complementares, tudo isso que vocês precisam cursar. Na dúvida, puxa um histórico escolar de vocês e vê o que está faltando lá, tá bom? Eu posso Oi? mais uma coisinha, por gentileza? Tá. Pode falar. Tive problema esse semestre com estágio, né? Porque perdeu o campo no Jardim Aurora. Só que assim, eu peço a gentileza de vocês que se acontecer no próximo semestre isso, que aconteceu tudo em cima, tudo não teve como,
fazer uma live, fazer alguma coisa, porque a data que foi colocada para a gente estar no polo, para estar conversando sobre isso, foi decidido à noite, no dia anterior, no último momento, no outro dia eu estava de plantão, não tinha como estar presente, e aí eu fui alocada para São Miguel, não sabia nem como chegar, como que faria a situação, e me prejudicou. Eu abri reclamação, eu não consegui falar com vocês, foi um caos, um caos. Então, assim, eu só Mas peço na época, tá. que Não, eu entendi. Oi? possam estar fazendo uma live, igual vocês fizeram agora, sabe? Entrar de fato em contato com a gente, porque por e-mail demora demais. Até hoje eu não recebi resposta nenhuma, nenhuma. Eu mandei vários e-mails, nada, nada, nada. Eu fiquei a ver navios. Então, eu peço só essa gentileza. Tá bom. Em relação à situação que aconteceu da perda dos campos, nos pegou muito de surpresa. Eles entraram em contato comigo e falaram: amanhã não entra mais ninguém, tá? E a gente teve que resolver essa questão do dia para a noite. Entendo seu lado, acho que poderíamos ter feito mesmo, né? Um ponto de atenção que a gente pode considerar numa próxima situação que a gente não quer que aconteça, mas é claro que essas parcerias elas são bilaterais, né? Então, tem as responsabilidades da instituição de ensino e tem a do campo concedente. Então, a gente espera que isso não aconteça, mas pode acontecer em qualquer momento. Por exemplo, a gente tem contrato com o Hospital Portinari. O Hospital Portinari pode chegar para a gente e falar: ó, estamos encerrando o contrato, pago a multa, a partir de amanhã não tem mais alunos. Mas fica registrado, claro. A gente tentou resolver da forma mais rápida possível e mais viável, uma situação que foi de muita surpresa para a gente também, com um impacto muito grande de muitos alunos. Então, a gente tentou fazer da melhor forma possível, tá Sim, bom? porque como aconteceu com o Hospital Jabaquara quando ele pegou fogo, né? Que foi também, foi Ah, de um dia verdade. É tinha verdade. convênio e teve que alocar porque pegou fogo lá. Só uma E além questão, você disso, teve outro campo também que falou: a partir de amanhã os alunos não vêm porque nós vamos entrar em reforma, que foi uma outra situação que não desse que pegou fogo, né? Então a gente tem que pegar os alunos e colocar em algum outro lugar que nem, né? Então, mas e assim, Eles só ficam uma, um pouco perdidos. você trouxe o seu lado em relação a ter sido prejudicada por não ter conseguido estar É, presente. bem lembrado. Mas nós pensamos em fazer presencial exatamente para que não houvesse ruídos. O que Minimizar os acontece? impactos. Exato. Quando a gente faz a live, por exemplo, eu entendo que tem, por exemplo, né? Vou citar o nosso exemplo. Nós temos 40 participantes. Vocês lembram quantos alunos eu falei que a gente tem? Só de oitavo semestre são 160 alunos. Na verdade, só de oitavo semestre, só que receberam um e-mail para estar nessa live foram mais de 500 alunos, porque o limite são 500 e eu tive que mandar 2 e-mails. Então, são pelo menos 700 alunos só que receberam um e-mail para estar nessa live que a gente está fazendo agora. Então, a gente tem aí 40 participantes. O que vai acontecer com esses outros 660 pessoas, né, que poderiam estar interessadas no assunto e não estão? Eles vão ouvir, eles não retomam a gravação, tá? Isso é um fato. Não retomam a gravação, a gente disponibiliza o link, eles não retomam a gravação, eles vão ouvir o que as outras pessoas falaram, vão mandar no grupo e vão interpretar de acordo com a interpretação de quem ouviu. Entendeu? Então, por que a gente convocou presencialmente? Exatamente para que vocês ouvissem exatamente de nós o que tinha acontecido e quais eram as opções que a gente tinha, tá? Não estou diminuindo, né, o seu questionamento, né, tirando a sua razão, talvez pudesse ter feito das duas formas, para os que não podiam estar presentes, mas a intenção de fazer presencialmente foi exatamente para diminuir os ruídos e o impacto da informação, para não saírem dizendo coisas que não foram o que aconteceu, tá bom? Então, foi nessa situação. Bom? muito obrigada. Próximo... Oi? Deixa eu só falar uma coisa que eu lembrei. Não, ela agradeceu, imagina. Deixa eu só falar uma coisa aqui rapidinho, que o pessoal está perguntando sobre se formar, né? O ingresso Corém de você está agendado, tá? O ingresso de. Não, minto, desculpa. Não é de vocês, não. É da próxima turma. Mas, aproveitando o assunto, quando que vocês conseguem o Corém, que foi uma pergunta aqui do chat? Vocês terminam toda a carga horária do curso, faz a colação de grau online. Colação de grau online tem a emissão da declaração de conclusão de curso. Com essa declaração, vocês já conseguem solicitar a inscrição no Corém de vocês, tá bom? Mas é com tudo finalizado a declaração de conclusão de curso na mão, tá?
Ele Deixa eu tirar só mais uma dúvida rapidinho. No caso, eu não fiz. Só um minutinho. fecha o Eu não fiz o estágio do 7º e do 6º. E aí, quando eu consigo me formar com a turma que eu me matriculei? É muito relativa a pergunta, porque cada aluno é cada aluno. Depende se ele teve reprova, não teve. Então, é Então, tipo, relativo. mas eu não conseguiria me formar, acompanhar todo mundo que, tipo, não teve problema nenhum, que se formaria, por exemplo, agora em agosto. Só vou Então, conseguir no final do ano. teoricamente, eu não consigo te responder. Porque se o aluno entrou lá, tirou uma disciplina da grade, pôs outra, mudou a carga horária do semestre, então não tenho como. a turma de matrícula, né, que correu com tudo normalmente, não. Porque ele se forma e você ainda vai ter um semestre, um estágio pendente. Você só consegue colar grau a partir de ter zerado as pendências. Como você não vai conseguir, não pode, né, fazer 2 estágios simultaneamente, por exemplo, eu queria fazer do 7º, estágio 1 e 2 para poder diminuir o tempo. Não pode, porque um é pré-requisito para o outro, assim como a disciplina de instrumentalização é pré-requisito para estágio, né? Então, de qualquer forma, você acabaria colando depois. Aí, como a professora falou, você tem a colação, assim que você encerra a disciplina, você tem a colação online, e aí depois tem a cerimônia de colação, que ela acontece, aí essa acontece 2 vezes por ano, né? E aí é a mesma data para todos os alunos, entendeu? Quem formou, por exemplo, quem colou eu acho que até maio, cola em junho, no final de junho, né? E aí quem colou até dezembro, sei lá, cola no começo de fevereiro, se eu não me engano, ou no começo de março, alguma coisa assim. Mas é Mais sempre uma coisa, depois. o tempo em que eu não estiver fazendo estágio nem estiver indo para o polo, eu consigo adiantar a aula do polo do próximo estágio que eu tiver que fazer ou não? Não. Ai, Não. que pena. Tá bom. Não. Vocês não ajudam a gente também, hein? A gente não Não é consegue fazer. ajuda. A gente Ó, fica muito limitada. não é não ajudar. A gente ajuda o máximo que a gente pode, a gente flexibiliza o máximo que pode. Você precisa estar matriculada na disciplina para cursá-la. Então, não tem como você antecipar uma disciplina na qual você não está matriculada. Então, você só vai fazer o estágio, por exemplo, vamos supor, você tem 2 estágios. Você vai fazer o primeiro estágio, você vai fazer a carga horária daquele estágio enquanto você estiver matriculado nela. No próximo semestre, você vai fazer o outro estágio, a carga horária daquela disciplina que está matriculado nela. Não é porque vocês estão fazendo prática presencial que a gente pode fazer a livre arbítrio, né? Então, É só vocês só porque a vão gente vai ter um fazer. tempo que a gente não vai estar fazendo nenhum estágio e nem indo para. Era só essa questão. E nem indo Porque para a o gente polo, entendeu? flexibiliza para vocês. Porque Tá a gente bom. poderia pedir para vocês virem todos os dias, os 40 Aham, dias em polo. Mas se a gente pode flexibilizar, por que não? tá É ótimo. por isso, entendeu? Aham. Iracema, eu só vou te dar um adendo. Eu vou te mandar um e-mail referente ao meu caso, porque, como eu disse, eu vou fazer o estágio dentro do que tem que fazer. Só que eu estou na Praia Grande e ainda tenho muita insegurança de dirigir todo dia, medo de acontecer algum acidente, porque até eu vou deixar minha filha sozinha em casa para fazer isso. Então, eu vou te mandar um e-mail, se possível, claro, você priorizar o campo que tiver disponível melhor para mim, por favor, só por conta dessa questão. Obviamente, você pode mandar um e-mail, eu vou receber o seu e-mail, mas é como eu tô falando. Eu não tenho como priorizar você em detrimento de outro, se outro preencher a vaga antes de você, tá bom? Então, eu recebo seu e-mail claramente dentro, assim como eu recebo de muitos outros. Para ser honesta, eu já estou recebendo e-mails desse tipo desde quando a gente mandou o primeiro formulário perguntando sobre se ia cursar e qual horário e região. Então, eu já estou recebendo e-mail, olha, eu preciso que seja tal horário, eu preciso que seja em tal região. E a gente nem tem o campo ainda para alocar. Então, Não, acredito que por eu estar na Praia Grande, a do centro vai ser melhor, mas tudo bem, eu aguardo, sem tá bom? problema. Vou te pedir para isso, gente. A forma que vocês têm de garantir, né, ou de
de garantir mesmo, de fazer com que seja mais próximo, mais acessível possível essa. Se matricular o quanto antes, preencher o formulário assim que disponibilizado, tá bom? E, se possível, considerando aí turnos alternados, né? Olha, eu prefiro tal horário, mas consigo que seja tal horário. Porque aí, não tendo vaga no horário que você prefere, eu consigo te alocar num outro horário, tá bom? Tá bom, obrigada. A forma mais eficaz que você tem de conseguir aquilo que você precisa para fazer o seu estágio. Elix, não sei como fala. Como fala? Tá me escutando? Estou te escutando. Como que pronuncia seu nome? Meu nome é Elix. Elix mesmo, tá bom. Oi, Elix. Em relação ao Formas da série, no 7º semestre, a gente fez estágio na UBS, né? E a professora deu a opção para a gente do grupo escolher das 13 às 17 ou das 14 às 18. Todo mundo optou de fazer das 14 às 18, que todo mundo trabalhava das 7 até as 13. Uhum. Aí você falou anteriormente que tem alguns hospitais que é liberado entrar às 13 e tem alguns hospitais que pode ser que libera a entrada às 14. Quando você liberar o Forms, você vai deixar essa opção já assim, qual hospital que libera às 13 e qual que libera às 14? Porque, por exemplo, eu trabalho à noite das 19 até às 7 da manhã e nenhum de manhã das 7 até às 13h30. Eu só consigo às 14. Tá bom. Sim, a gente vai colocar os horários que tem disponíveis para cada unidade que a gente receber, tá bom? Da disponibilidade. Ah, perfeito. Porque aí quando eu recebi o Forms, independente do... O horário é tal, e a partir das 7, ou das 14, ou das 13, a gente vai colocar o horário. Nesse hospital, a gente tem horário à noite. Nesse, a gente não tem horário à noite, para vocês saberem exatamente qual que é o horário, o que vocês estão optando. Ah, maravilha. Então, quando você mandar o Forms, eu nem coloco nenhum que tem horário às 13. Já pego das 14, até porque você falou que à tarde tem mais horários, né? Normalmente, sim. Normalmente, a gente é o último a preencher. Normalmente, o que a gente faz, né? Preenche as vagas de manhã, sempre preenche logo, e aí sempre tem muitos excedentes, né? Como a professora Mariana falou, um exemplo aí foi o Carrão, que na verdade não foram nem 30, Mari, foram 60 só de manhã. 60 alunos inscritos para 8 vagas na UPA Carrão de manhã. E inviável, obviamente. Então, a gente alocou os 8 primeiros e aí a gente entra em contato. Neste caso, a gente chamou presencialmente, mas a gente entende que não é viável para a maioria, né, estar presencialmente para optar, então a gente provavelmente vai entrar em contato aí por e-mail para os excedentes, falando assim, olha, posso te alocar à tarde? Né? Aliás, posso te alocar à tarde? Não, porque eu entendo que vocês já terão preenchido isso, né? Posso te alocar em tal lugar, que é o que a gente tem disponível, tal e tal lugar. Só que lembrando, né? Então, por exemplo, quando você preencheu o Forms, hipoteticamente, eu tenho 6 unidades na UPA Carrão, 6 vagas na UPA Carrão, 6 vagas no Hospital Sapopemba e 6 vagas na Santa Casa de Mogi. 6, 6, 6. Quando você preencheu o primeiro Forms, tá bom? Beleza. Você não entrou nas 6 vagas lá da UPA Carrão. Então então me coloca na Santa Casa de Mogi. As 6 vagas da Santa Casa de Mogi já estão preenchidas com os que preferiram a Santa Casa de Mogi, tá bom? Então, eu vou te alocar, eu vou te dar a opção dentro daquilo que sobrou, que pode ser o Sapopemba ou pode ser uma outra unidade, não sei aonde, tá bom? Então, só para vocês terem essa ideia, tá bom? Não, perfeito. Na verdade, nesse semestre você me colocou aqui na região do centro, que a minha é a Liberdade, né? E me ajuda muito, que os 2 hospitais trabalham aqui no centro mesmo. Mas você colocando lá no Forms o horário disponível já ajuda muita gente já. Então, aí no centro, por exemplo, a gente tinha qual era o nome daquele hospital? O bairro que só tinha tarde, que eu esqueci agora? Álvaro Dino, né? Álvaro Dino, que só tinha tarde, entendeu? Então, além de ser mais disponível, né, as pessoas optarem menos pelo período da tarde, ainda tem isso, tem unidades, né, tem instituições que só cedem um horário, né? Então, por exemplo, o que acontece também, para quem quer fazer... muito importante isso também. Por enquanto, a gente ainda não tem isso, né? Mas no semestre, nesse que a gente está encerrando, tinha. Vou usar de novo a Santa Casa, que é o exemplo que eu mais lembro, né? Eu tenho vagas para a turma da manhã, na Santa Casa de Mogi, no período de 9/2, por exemplo, até 9/4.
Ou seja, isso atenderia o pessoal que vai para campo no primeiro bloco. No segundo bloco, ou seja, a partir de 10/4, eu só tenho vaga à tarde. Acontece isso também, entendeu? Deles cederem unidade por tempo determinado em horário determinado. Então, aí você vai reclamar, ué, mas para quem foi no primeiro tinha de manhã e agora não tem para gente? Não tem, não fomos nós, foram eles que não cederam, tá bom? Quando a gente pede o período cheio, e aí eles disponibilizam aquilo que eles têm disponível. Normalmente, dificilmente uma instituição, principalmente as hospitalares, elas recebem só uma turma de estagiários. Vocês vão ver, quando vocês forem para lá, provavelmente vocês vão se bater aí no corredor com uma turma de técnico e uma turma de auxiliar também, estagiando, e às vezes até outra graduação, tá? Então, eles vão cedendo aí de acordo com o que eles conseguem organizar e nas datas que eles têm disponíveis, tá bom? Esse Forms aí, você tem previsão para quando vai ser liberado ele, para a gente preencher? Após a primeira quinzena de janeiro, antes de fevereiro. Tá? Perfeito. Então, a partir do dia 15, aí vocês fiquem atentos. Por isso que eu estou pedindo para que vocês se rematriculem até o dia 15 de janeiro. Porque a partir daí, a qualquer momento, o form vai ser disponibilizado no Blackbird para vocês preencherem com suas opções. Eu já fiz a matrícula pro ano que vem já, mas muito obrigado por tirar minhas dúvidas aí, tá? Tchau, tchau. Nada. Pessoal, deixa eu abrir uma observação aqui rapidinho. O pessoal está perguntando no chat sobre colação de grau, eu já coloquei lá, tá? Em relação à cerimônia do jaleco. Pessoal, primeiro, colação de grau, ela é online, é institucional ela é institucionalizada. A colação de grau, ela é online por uma determinação do MEC para segurança de documentos, tá? Porque houveram muitas falsificações de documento, de declaração de conclusão de curso, que ela é equivalente a diploma nos primeiros 120 dias, né? E aí o MEC instituiu que a colação de grau ela precisa ser online, ou melhor, não é a colação de grau online, o documento precisa ser online, portanto, a colação de grau ela acaba sendo online, porque é no momento que vocês emitem o documento. Em relação à cerimônia do jaleco, cerimônia do jaleco não é institucional. Quem organiza são os alunos. Os alunos do 8º semestre hoje estão organizando a cerimônia do jaleco, que será realizada dia 16 de dezembro, tá? Então, eu não posso fazer nenhuma cerimônia que não seja institucional. Então, os alunos podem se organizar para isso. Os alunos do 8º semestre montaram como fala? Uma equipe para realizar a cerimônia do jaleco, tá? Se vocês quiserem entrar em contato com eles para organizar de vocês, fiquem à vontade. Só um adendo aqui, né, que talvez fique confuso. Gente, o ato de colação de grau, ele é uma regulamentação, é um ato com força de lei, né? Então, como é que eu falo? É um ato, na verdade, é o documento de que você está apto a exercer a profissão. É diferente da cerimônia de colação de grau, tá? São duas coisas diferentes. Então, a colação de grau, efetivamente, é a liberação do documento de que você está apto, né? Você se formou, que você está graduado. Isso é a colação de grau. Por isso que ela falou que é online, porque é emitido o documento online. Agora, a cerimônia de colação de grau, ela acontece lá uma vez a cada semestre, normalmente é no Clube Juventus, e é para todos os alunos de todos os cursos, de todos os campos. Aliás, na verdade, o da Brás Cubas é na Brás Cubas mesmo, né, Mari? Semestre passado foi na Brás Cubas? Eu não lembro. Então, eu nunca tive informação, eu nunca fui comunicada sobre nenhuma cerimônia de colação de grau e nem a professora Jussara. Que eu até perguntei para ela sobre isso. Eu sei que teve, porque tiveram alunas minhas, né, que estudaram comigo, né, para quem eu dei aula, que participaram da cerimônia de colação de grau. Então, eu sei que teve. Eu não lembro se foi no Juventus também ou se foi na própria Brás Cubas, porque vocês são Brás Cubas, tá? Mas eu sei que teve a cerimônia em si. Mas do que a professora está falando e para participar dessa cerimônia, pagam um valor, porque tem o aluguel da beca e do espaço, tá? Então, para a cerimônia, vocês recebem o comunicado, e aí vocês fazem ou não a adesão da cerimônia de colação de grau. Mas a colação de grau em si, né, o documento de aprovação, de conclusão, é emitido online, assim que você está quite com as suas disciplinas e obrigações. Você não pode ter livro emprestado em biblioteca física, por exemplo, não pode ter nenhuma
pendência financeira, tem que ter cumprido todas as horas do curso, incluindo atividade complementar, temas transversais, matérias, disciplinas optativas, DPs e, enfim, todas as coisas. Aí sim é emitida a sua colação de grau, tá bom? Rosângela. Bom dia. Bom dia. Uma dúvida, na verdade são duas, mas a que mais me interessou. Foi falado em relação ao relatório de avaliação, que é uma folha única que o professor vai avaliar o nosso andamento durante o estágio, não é isso? Sim, é a mesma que vocês vão usar, vamos usar agora. Nós fizemos o primeiro bloco, 20 dias, e agora estamos no segundo. O professor do primeiro bloco também preenche essa ficha? Não, só o bloco que você está em campo. Só o último agora, né? Dos 47 dias, correto? Está no polo? Isso. Você tá no polo? Ah, sim. Então, só o último agora dos 47 dias. Ah, tá. Outra coisa, até a professora Mariana já até falou em relação à matéria pendente. Eu fiz minha matrícula em setembro. E eu tive um problema muito sério com a faculdade, porque as práticas me foi informado que não haveria nem no primeiro nem no segundo semestre. Então, eu fiz tudo online. E aí, me deparei com uma reprovação por conta de não comparecimento da aula prática. Então, assim, a informação chegou totalmente errônea para mim e a prejudicada fui eu. Pediram para que eu provasse através de vídeo, através de áudio, através... Só que quem me fez essa informação, que foi a moça do polo que fez a minha matrícula, ela simplesmente apagou tudo. Tudo. E matéria que foi aberta, que antes era opcional, teve matéria que foi aberta para mim agora, que consta no primeiro semestre, segundo semestre, não me recordo o que eu vi pelo histórico, como obrigatória. Então, a minha preocupação é quais mais matérias vão abrir, porque línguas está opcional. Entende a minha preocupação? Tá. A grade, a grade a grade do seu curso, ela é revista, tá bom? E assim, por exemplo, a de línguas que você citou, ela é optativa. Qual idioma você vai fazer? Mas a carga horária, ela é obrigatória porque compõe a carga horária total do seu curso, tá bom? Então, ela está lá como optativa, não como opcional. Tá? Então, ela está como optativa, ou seja, você pode optar. Eu quero incluir inglês, ou espanhol, ou Libras, né? Que é um idioma também. Mas vai estar como opcional, não optativa. Opcional. Então, eu obrigatoriamente tenho que fazer? Sim. Na verdade, ela é uma disciplina optativa. Você precisa fazer... Então, você tem a opção de escolher qual línguas, né? Qual disciplina, na verdade, optativa você vai incluir. Mas você precisa cumprir essa carga horária. Entendeu? A assim, orientação que eu tive é que ela não era obrigatória. E eu não fiz. Você Ou consegue seja, mais uma matéria. saber o que precisa ser cursado e o que não precisa ser cursado. Você vai olhar o seu histórico e a quantidade de horas que você já cursou. Então, você vai entender qual que é o total de horas do seu curso. São 4.000? Se você cursando tudo que está lá deu 3.600, você sabe que ainda tem 400 horas, né? Isso é um exemplo, tá? Ainda tem 400 horas de carga horária que você precisa cumprir. E aí vão ser, por exemplo, temas transversais, optativas e atividades complementares, tá bom? Então, seria muito mais correto colocar como matéria obrigatória. Não, porque isso é uma briga eterna. Isso é uma briga eterna, porque a gente sabe que traz dúvida para o aluno. É uma coisa que a gente sempre requisita. Eu não estou falando nem daqui da Cruzeiro do Sul, mas de outras coordenações que eu já assumi que também seguiam da mesma forma as outras instituições. Não sei dizer se o nome optativo é uma normativa, porque o MEC ele vem, faz visitas, né, para a gente, ele aprova a nossa matriz curricular, mas é uma coisa que acontece em outras instituições também. Então, eu acredito que seja um nome obrigatório, que o MEC determine que seja como optativa, mas ele, como eu falei, independente da carga horária das disciplinas que você cursa, durante todo o seu curso você tem que cumprir 4.000 horas. Então, ele entra dentro da grade do seu curso. Eu sugiro que vocês abram um CA acadêmico e tirem essa dúvida. Fala, a disciplina está com nome optativo, eu realmente preciso cursar?
E aí, com a resposta Eu, dele, vocês guardam essa informação. Vocês então, deixam essa informação registrada. abri o AA e eu, inclusive, fui no polo onde eu me matriculei. Eles me informaram que era uma matéria que eu não sou obrigada a fazer. Isso foi o que Aquela eu ouvi. matéria, mas a carga horária, sim. Então, eu Deixa queria saber. registrado. Abre um CA com essa solicitação, com essa pergunta e vê o que eles respondem e deixa registrado. Eu tenho Tá esse bom? registro. Tá bom. Tá. E essa, não sei se você saberia me informar, mas eu vou perguntar. Essas matérias que foram, que eu me senti, eu fui totalmente prejudicada, eu vou precisar cobrar, pagar como DP? Quais matérias? Foi prática de cuidado, são duas Não, mas matérias. eu digo, você foi reprovada. Se você foi reprovada, você paga como DP. Se for a matrícula flex, você faz um semestre a mais. Não, Porque você fez um semestre a menos. esse daí foi quando eu me matriculei, me falaram que não haveria aula prática, nem no primeiro e nem no segundo semestre. E para minha Por conta das decepção, disciplinas que estavam disponíveis para você. e para minha decepção, essas aulas aconteceram. Eu fui no polo por 2 vezes. Mas você está aprovada nas disciplinas? Não, eu fui aprovada pelas provas online, mas na Então, prática tudo teve. bem. Não, se você está aprovada, está tudo certo. A prática teve. Eu perdi a prática. Então, E me falaram que não a tinha. universidade abre como duas matérias diferentes. Aham. Se eu não me engano, ele abre como duas matérias diferentes. Então, ela está aprovada na matéria teórica e reprovada na matéria prática. O que acontece? Então, o que acontece? O polo ele acaba fazendo uma informação genérica, né? Então, é a mesma informação que eles fornecem para quem está matriculando, por exemplo, em enfermagem e está matriculando, sei lá, no curso de matemática. Então, eles fazem a informação de forma generalizada. Então, o que acontece? Por exemplo, se você matriculou na disciplina, no curso regular, né? Na grade regular, você não tem estágio no primeiro e no segundo semestre, porque os estágios eles acontecem para os alunos de terceiro e quarto semestre. Estágios não, desculpa, aulas práticas, né? Terceiro e quarto semestre. Mas se você se matriculou no Flex, você já entra no terceiro semestre. Entendeu? Olha a dificuldade do aluno. Se a instituição, que é o polo, orienta dessa forma, eu, como aluna, como cliente da faculdade que sou, vou entender que eles estão passando a orientação correta, e não é. Sim, eu entendo totalmente. Por isso a gente está pedindo. Sai prejudicado. Sempre que vocês tiverem dúvidas em relação à grade e andamento, entra direto no CA. Primeiro porque fica gravado, né? Então tem o registro do que foi dito, não corre risco, por exemplo, de apagar, como você falou que a pessoa fez, ou simplesmente perder a conversa porque sumiu o histórico, algo do tipo. E segundo, porque eles vão dar a informação referente ao seu curso, à sua matrícula, né? Ou seja, ao andamento do seu status dentro da graduação. Eles vão acessar a sua grade e dizer o que falta, o que não falta, o que precisa, o que não precisa, o que é obrigatório, o que não é obrigatório. O polo, ele vai te dar informação genérica, ou para todos os cursos, ou para qualquer aluno de enfermagem, sendo que vai ter diferença de data de matrícula, mês de matrícula, se é flex, se é regular, entendeu? Então, se veio transferência, se aproveitou uma disciplina ou não, o polo, no momento da matrícula, ele não consegue te dar essa informação com precisão, tá? Obviamente que você, enquanto aluno ingressante, não tem essa informação e não tem como saber, tá? Então, é algo que precisa ser revisto. Mas entre em contato via CAA para que fique claro e registrado exatamente o que precisa, o que ainda está pendente para completar a sua grade. Tá bom? Certo. Tá bom, obrigada. Pessoal, sei que tem muitas dúvidas, mas para a gente otimizar o tempo, vamos voltar para as dúvidas focadas ao estágio. Em relação à grade, é que eu acabo também me empolgando e trazendo outras informações que eu vejo que são necessárias. Mas vamos tentar focar no estágio, e aí dúvidas de grade é tudo CA online, tá bom? Kátia. Quem falou agora foi a Rosângela, né? A próxima é a Kátia. Consegue me ouvir? Sim. Eu acho que é mais ou menos parecido com essa dos alunos, né? Foi por questão de formação mesmo, né?
eu havia recebido uma informação de que eu conseguia prestar o semestre, incluir, na verdade, o estágio, e não obtive essa resposta satisfatória. O CA me respondeu que não era possível excluir o estágio por um período, porque, teoricamente, eu estava matriculada no 7º semestre, né? Então, eu teria que cursar. Então, nesse meio tempo, entre o conversando com o CA e com a coordenação, eu acabei perdendo o semestre do 7º, entendeu? Então, é uma coisa meio que é falta de informação, na verdade, né? Porque vocês dão uma informação para a gente e quando a gente manda para o CA, a gente não tem essa informação, né? Eu não sei se é válido só para nós que somos IAD, né? Porque eu vi que alunos matriculados no regular, eles conseguem fazer exclusão ou inclusão de algumas matérias. Eu tenho muitas matérias na INDA, né? Adaptações por ter vindo de outra instituição. Eu falo de 21. Quando eu vou concluir o curso daqui 3 anos, porque só aloca 3 matérias por semestre, entendeu? É uma falta assim. Existem matérias que eu cursei no semestre antes de ir para a instituição das Cubas e que não foram aproveitadas. Gente, eu entendo o lado de vocês, eu entendo a questão do desabafo, eu entendo das informações diversas, né? Mas é alguma coisa que, infelizmente, a gente não consegue atuar nesse momento, inclusive eu na coordenação, né? Aquilo que foi trazido anteriormente, o que é trazido agora, a gente tenta, da melhor forma possível, tentar organizar as informações, trazer informações válidas para vocês, mas muitas vezes o que é trazido pelo polo ou o que é trazido pela venda não condiz com aquilo que a gente traz, né? Eu estou recebendo, por exemplo, no Teams agora, várias perguntas de pessoal de polo para buscar trazer a informação correta para o aluno que está lá no polo tirando dúvidas. Então, isso geralmente acontece muito, né? De ter uma informação duvidosa e vir me questionar sobre isso para a gente conseguir alinhar uma resposta que dê destino a isso. Mas o que foi passado, infelizmente, a gente não consegue atuar, né? Por isso que eu falei. Abram na dúvida, abram CA acadêmico, documentem a informação. A resposta que eles dão para vocês é uma resposta que está registrada. Usem isso a favor de vocês, porque aqui a gente não vai conseguir ajudar muito vocês em relação à grade, inclusive eu, tá? Só para fechar, essa questão da grade, Kátia, para não ficar, né, totalmente fora, essa questão da grade, houve uma mudança de regulamentação, tá bom? Talvez, muito provavelmente, quando você fez a matrícula, era possível incluir mais de 3 disciplinas, porque essa mudança ela aconteceu no início deste ano. Mas mudando, é uma regulamentação institucional, tá? Então, ela não é uma diretriz do curso, ela é uma regulamentação institucional e ela pode ser revista e alterada a qualquer momento, a critério da necessidade da instituição. Tá? Então, o que foi fácil? Lembra que a professora falou? Vou fechar esse microfone só porque está dando, pelo menos para mim, está dando bastante interferência, tá? O porquê que mudou? Como a professora falou sobre o tempo de integralização. Até tinham muitas pessoas que estavam concluindo antes do tempo, né, antes dos 4 anos de curso, e estavam sendo impedidos de se formar, e isso gerando processos, porque eles entendiam que a faculdade está só me obrigando a pagar mais mensalidade, sendo que eu já terminei as disciplinas. Né? E aí tinha essa questão, o que impede o aluno de se formar se ele já cursou as disciplinas? Por quê? Porque o aluno estava colocando lá 10 disciplinas por semestre, sei lá, né? Um exemplo assim, ou todas as optativas, tudo num semestre só, já que é online, né? Já que é EAD, e forma antes do tempo, tá? Então, por regulamentação institucional, foi proibido adicionar mais do que 3 disciplinas por semestre para cursar simultaneamente. Então, quando você entrou, era possível. Então, por isso que o pessoal do curso presencial também podia, mas desde o início deste ano não é possível mais, tá bom?
prejudicou muita gente, no sentido de, vou ficar muito mais tempo? Sim. Muita gente ficou insatisfeita? Sim, mas está seguindo a regulamentação, tá bom? E a última pergunta foi da Fabrícia. Foi não, é da Fabrícia. Oi? Oi, agora sim. Fabrícia? Não consegue ouvir. O dela, eu acho que o dela foi a primeira que fez a pergunta, né? Que desde o primeiro não conseguiu. Não tenho certeza. Mas o microfone está aberto, mas não sai som. Sai. Não sei se você chegou a mandar no chat. Enfim. Caso a sua dúvida ainda não tenha sido esclarecida, Fabrícia, a gente continua não te ouvindo, tá? Eu vou pedir para você encaminhar por e-mail, tá bom? Encaminha para mim a sua dúvida, o seu questionamento. Sendo possível, eu respondo ou busco quem pode te responder, tá bom? Pessoal, é isso. A nossa reunião se estendeu bastante, foi aí até 2 horas de reunião. Então, muito obrigada pela participação de vocês, pelas dúvidas. Como a reunião está gravada, a quantidade de dúvidas é bom, é pertinente, porque aí as outras pessoas que se interessarem podem retomar a gravação, né? E, de repente, solucionar sua própria dúvida. Continuamos à disposição por e-mail, dentro daquele fluxo, né, que a gente já tem estabelecido e que foi trazido hoje mais uma vez. Tenham um pouco de paciência na espera das respostas, pelo que a gente já trouxe também, e também a gente está em finalização aí de outras disciplinas, incluindo o TCC, que vocês estão fazendo, que o outro período também, semestre também está fazendo, então a demanda está bem alta. E ainda tem a questão dos campos de estágio, tá? Então, pode demorar um pouco aí sua resposta, mas tenha certeza que se seu e-mail chegou para mim e para a Mariana... um ponto importante que a professora Mariana não colocou, que é importante colocar, Mari, em relação ao seu e-mail pessoal. Vocês estão mandando e-mail para o Gmail da professora Mariana, que foi disponibilizado quando ela entrou, até que o corporativo fosse liberado. Regularizado. Isso, ela está acessando o e-mail corporativo, que se você colocar aí no chat, Mari, MC Castro, se eu não me engano, mcsouza@modulo.edu.br. Este é o e-mail corporativo da professora, tá? Que é o e-mail da Cruzeiro do Sul, que é por onde ela responde, tá? Que é o e-mail da coordenação. E o meu, que vocês também já conhecem, era cl.unicid.edu.br, tá bom? Então, deixa eu tirar uma dúvida com você. Você mandou forms para os alunos do 8º semestre? Cortou para mim, Mari. Caio, não te ouvi. Você mandou form... Agora sim? Pode falar. Você mandou forms para os alunos do futuro 8º semestre para eles escolherem o período? Ou só para o 7º? O período o quê? Qual período de estágio, manhã, tarde e noite? Sim, não foi o mesmo formulário. Tá. Então, pessoal, que o pessoal está falando aqui no chat que já respondeu o formulário, vocês responderam o formulário para entendermos os horários que vocês optaram. Nós vamos mandar outro forms em janeiro. Por quê? Por que a gente precisava dessa informação antes? Porque a gente precisa pedir os campos de estágio. E vamos supor que, por acaso, nesse semestre, a maioria dos alunos pediram para fazer estágio à tarde. A gente vai buscar mais campos à tarde do que de manhã, tá? É para nossa organização. O forms, para vocês escolherem campo e horário, nós ainda vamos disponibilizar em janeiro, tá? Que lá nós vamos colocar campo tal, hospital tal, período da manhã, período da tarde, período da noite. E LPI tal, período da manhã, período da tarde. E assim por diante, aí vocês vão clicar ali, tá? Então, teve um form só para nosso controle. Agora, o form de escolha de campo, ele vem em janeiro no Blackboard para os alunos que estão matriculados. Tá bom? Isso. Aquele foi só para a gente ter um panorama geral dos alunos mesmo, de quem provavelmente cursaria e qual era os lugares que a gente precisava pedir campus, tá bom? Ou pedir mais campos. Obrigada. Estou interrompendo a gravação.
A gente, assim que ela estiver disponível, nós vamos disponibilizar para vocês e para os colegas que não conseguiram assistir.